Cara, eu vi um videozinho teu que tava assim, tinha uma câmera, uma galera na sala, não sei se era uma sala, mas parecia ser. Aí dá pra você ver a terra lá no fundo, assim, tu dando uma cambalhota. Que pira foi essa de dar uma cambalhota? Dá uma cambalhota, os caras falando. Isso é quando a gente tava lá em cima já, no foguete, na microgravidade. E aí eles cortaram uma parte. A gente ficou 3 a 4 minutos lá em microgravidade. E meu sonho era dar uma cambalhota em microgravidade, em 0G. O cara deu uma cambalhota. E aí eles pegaram a parte e cortaram, né? E esse vídeo viralizou, legal pra caramba. Mas, nossa, demais. Mas peraí, vamos do começo, então. É que assim, eu realmente... Assim, eu sei que você não pagou pra ir. Isso. Não é? Teve aí, parece um sorteio, alguma coisa Sim. assim. Qual que foi o processo? Como é que tu se inscreveu pra essa parada? Legal. Bom, só pra me apresentar pro pessoal de casa, eu sou engenheiro de Belo Horizonte, tenho 28 anos. E eu sempre fui muito curioso. Tava falando com o Marcos aqui, com o Sérgio antes também. Já tinha conversado com o Marcos um pouquinho antes. Sempre fui curioso pra caramba e sempre gostei muito de tecnologia. Então é um papo que me agrada e sempre gostei de conectar com muitas pessoas, de conversar sobre projetos e tudo mais. E eu trabalho com projetos também, desenvolvendo projetos. Assim, sempre tentei aplicar na minha equipe e tudo mais. E numa dessas conversas com um amigo, eu fiquei sabendo de um projeto de uma agência espacial cripto. Chama CSA. E aí, eu tinha visto que nesse projeto, era um projeto embrionário, eles tinham comprado um assento no voo da Blue Origin. E para você participar da comunidade desses caras, você tinha que comprar uma NFT dos caras. A NFT é uma ameba que fica flutuando, assim. É um GIF. É maneiro, pelo menos? É legal, legal demais. Tá. E eu investi em 3 NFTs. Eu vi que, assim, acho que no primeiro momento, foi muito mais como um investimento. Eu falei, poxa, a NFT até agora, ela estava muito num campo virtual e não trazia muita coisa concreta. O pessoal sabe muito daquele negócio do Neymar, do macaquinho do Neymar, do Justin Bieber e tudo mais. E eu já estava estudando pra caramba o negócio. Eu falei, quando surgir alguma coisa que vai trazer para o mundo real, isso vai explodir o mercado como explodiu, né? E aí eu falei, alguém vai ser sorteado nisso e minha NFT vai valorizar e tudo mais. Então, eu sempre fui curioso pra caramba, eu sempre gostei dos assuntos, eu já consumia já demais os vídeos do Sérgio, do Pedro, do Space Orbit e tudo mais. E, assim, achei legal o projeto, né? E no Brasil a gente não tem uma agência expressiva ainda e tudo mais. Eu falei, poxa, se esses caras virarem, isso vai ser demais. Então, eu estudei o histórico dos caras, estava estudando bastante. Viu que era quente? Vi que era quente porque os caras, conheci também eles lá no Texas, na nossa missão. Os caras estão em vários projetos pelo mundo há muito tempo. Os caras não jogam para brincar. E eu vi o currículo deles. Tinha lá o link do LinkedIn dos caras e tudo mais. E eu vi como uma coisa promissora. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim, talvez seja um pouco incômoda. Mas quanto custou cada NFT desse? R$4 mil cada NFT. Pô, pensei que fosse muito mais caro. Não, porque era o primeiro projeto dos caras. Tá. Então, essa que foi a sacada. 0,25 Ether. Hoje, se você for converter, tá 2.000 e poucos, porque o Ether caiu, todas as criptos caíram bastante, né? Mas na época, falando aí um mês e pouquinho atrás, foi tudo rápido demais, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Pô, irmão, pode ir a 0. Foda-se, tu foi pro espaço. Exatamente. Mas a minha nunca vai ser 0, essa que é a sacada. Verdade. Exato. Então, cara, quando eu investi, foi 12 mil na época, arredondando. E foi o melhor investimento da minha vida, cara. Isso virou completamente tudo, assim. Desde o início, durante e até agora tá assim, só experiência legal que eu tô tendo. Então foi um privilégio mesmo. Assim. Aí tu comprou as paradas, Isso. Rolou um sorteio. E o sorteio eram quantas pessoas que acabou que estavam participando? Aí o pessoal tá me chamando sortudo do planeta agora. Mas só que, como era um projeto embrionário, eu concorri com 160 pessoas. Estatisticamente falando, era uma probabilidade altíssima. Né? A gente tá falando de aproximadamente 0,5%. Isso é uma probabilidade muito maior do que a loteria. Né? Então... Calma aí, mas assim, você tava concorrendo com 160, mais ou menos. 160 Isso. NFTs ou 160 pessoas? Pessoas, porque não adiantava eu ter 3 NFTs. O sorteio era por carteira de MetaMask, que é a carteira digital. Entendi. Então foi sorteado... 3 era 3 tickets. Não era. Não era acumulativo. Tá. Não era fungível, né? Igual o token, né? Então, isso que foi legal, porque
eu fui sorteado porque eu comprei, porque eu tinha uma carteira, não porque eu tinha 3 NFTs. Eu realmente investi no projeto. E é até legal explicar pro pessoal, porque NFT ainda tá muito no mundo de especulação. Se é raro, vai ser caro. Se tem uma, é caro porque é raro e tudo mais. E a ideia do projeto da CSA é muito mais de você contribuir, você ser um associado do projeto, entendeu? Então você vai entrar como, assim, imagina que a NASA está desenvolvendo um projeto agora. Você vai ser como se fosse um sócio da NASA. Então isso é muito legal. Então é uma coisa muito disruptiva e era embrionário. E eu peguei a água fresca, né? Então foi sorte, mas um pouquinho de visão, assim, dentro das conexões. Então foi bem legal. Então, assim. Quanto custa um assento na Blue Origin, tu sabe? Cara, não porque... Eles não divulgam. Eles não divulgam. Eles não divulgam. Mas o primeiro lá, de todos, ele foi vendido, né? Ou leiloado por 28 milhões de dólares. Mas diz que há umas controvérsias nesse assunto aí. Eu não sei se... Mas o valor tava lá, né? A controvérsia foi de quem que acabou indo, né? Isso. Mas o primeiro assento foi leiloado a 28 milhões. Agora o valor mesmo, né? A gente nunca sabe. 135 mil pessoas participando do leilão. Isso. Chegou a 28 milhões o cara que tirou em primeiro e parece que ele desistiu e passou pro segundo, né? Aí desistiu, aí teve um rolo lá e todo. Aí parece que o cara era meio aí da instituição do próprio Bezos e tal. Mas tudo bem, o valor tava lá na telinha do leilão, entendeu? 28 milhões. Então essas empresas, elas acabam que elas não divulgam. Se bem que a Virgin acho que até divulgou já, né? Sim, que ela deu até uma levantada no ticket e tudo. Mas eles não divulgam, assim, é meio... Você não sabe meio... Quanto tá o da Virgin? 450 mil dólares. Tu foi Mas por para 12 28 pau, milhões, 12 mil no caso da Blue... Bem mais barato, né? 12 mil é uma pechincha. Porra. Mas o legal é que na Blue Origin, eu tava conversando com o pessoal interno, eles falam que tem uma lista de espera muito grande. Não basta você ter somente o dinheiro. Você tem que ter uma sinergia com os projetos deles, né? Nesse voo nosso, por exemplo, tinham várias representatividades durante o voo. Tinha a primeira mexicana mulher que foi ao espaço. Eu fui como o primeiro criptonauta, que é ir por cripto, e coincidiu de ser o primeiro civil brasileiro a ir para o espaço, e o segundo brasileiro a ir para o espaço, né? Depois do Marcos Pontes. Mas eu não fui por ser brasileiro. Acabou que foi muito legal para eles também. Então, assim, tinha o primeiro civil que foi 2 vezes ao espaço, que era o Evan, que foi de novo no voo da Blue Origin. Então, o cara lá do Everest, né? Não, esse é o Vitor. O Vitor é legal também, que ele é um camarada que explorou o mar. Ele tem uma empresa de submarinos. Isso aí. Então ele foi um dos caras que foi mais fundo, ou se não foi o mais fundo. O Vitor Vescovo, ele é o cara que chegou nas Fossas Marianas, a 12 mil metros de profundidade. Exatamente. O cara detém o recorde do Guinness. Ele foi o mais profundo e agora ele foi pro espaço. Foi pro espaço. Legal. Então a galera nos bastidores da manutenção, depois a gente foi conversar, a gente teve uma série de perguntas e respostas, a galera ficava vidrada no Vitor. Tipo assim, ele é conhecido como o Elon Musk das águas. É meio que nesse nível lá nos Estados Unidos. É muito legal. Maneiro. Então tinha um monte de representatividade no voo. Não era só ter o dinheiro e ir pra viagem, entendeu? A mexicana é uma youtuber. Muito inteligente. Mas assim, essas outras pessoas foram junto contigo lá, mas... eles compraram? Sim, eles compraram. A Kátia mexicana, ela foi patrocinada por uma outra empresa. Uma promoção também, que aconteceu acho que lá no México para influenciadores, né? Isso. E ela ganhou um concurso e ela é muito legal, ela é muito inteligente, ela é muito influente no meio dela e levanta um assunto de tecnologia, ciência, muito legal. E hoje ela mora nos Estados Unidos, né? Mas ela é fantástica, muito legal. Pô, tá. Aí tu ganhou o bagulho lá. Faz quanto tempo que foi feito esse sorteio? Pouquinho mais de um mês. Porra! Foi tudo muito rápido. Então tua vida virou de cabeça pra baixo em um mês. Não, você não tem noção. Você não tem noção. Virou de cabeça foi assim. Cadê a cambalhota do espaço? Virou mesmo. Foi assim. Foi igual Vampeta, né? Lá na... Eu tinha comprado o NFT numa segunda. No sábado foi sorteado. Eu fiquei de sábado até o outro sábado em silêncio, não podia falar nada. Eu assinei um contrato de confidencialidade com a Blue Origin. E foi divulgado na segunda sequente e na outra segunda já estava no Texas. Foi assim. Só não foi mais rápido porque eles adiaram o lançamento e tive que voltar para o Brasil para voltar para lá depois. O que aconteceu? Deu algum problema? Não, era redundância. Eles não abriram para a gente o que aconteceu. Tá. Mas a gente foi para lá no primeiro momento, fizemos a primeira parte de entrevistas com a própria Blue Origin, materiais institucionais, fotos.
E aí no jantar eles falaram, gente, aqui ó, é como se estivesse conversando aqui na mesa, super natural. Aqui, vamos ter que adiar porque tem um problema de redundância, não dá para ser 100%, tem que ser 150%. Então, amanhã a gente vai ver como é que vai ser a logística. E aí fiquei olhando assim. A minha esposa na hora, beijo Marcela, ela ficou meio assustada. Aí o mais engraçado é que veio um astronauta, o Mike Good, vocês conhecem demais, foi um dos astronautas de missões de ondas espaciais da NASA. Ele foi lá acalmar a minha esposa, porque ela tava sem entender nada, e pra ele já era uma coisa natural. Então foi muito doida a história, foi muito legal, assim. Parece que a gente tá vivendo um filme, parece que até hoje a gente tá vivendo um filme. Que era pra ter sido antes ainda. Aí teve esse atrasou algumas semanas, né? Sim, 10 dias. 10 dias. 10 dias. Isso. E aí tá bom, agora vamos falar a parte prática do bagulho. Que assim, nenhum de nós aqui sentou num foguete que vai pro espaço. Sim. Como é que é sentar num foguete que vai pro espaço? Como é que você sente? Como é que é? Legal. Primeiro que eu nunca tinha visto um foguete. Então eu nunca tinha ido no Kennedy. Nunca tinha ido na NASA, não? Não fui. Caramba. Eu tava em Orlando uma vez, eu fui, meu primo meu foi. Caralho, que porra de pergunta é essa? Eu nunca fui na NASA. Não é tão popular. Você já foi na NASA? Eu já. Mas eu não tinha visto o foguete. Então, assim, foram vários momentos, assim, demais pra mim. Porque tem até um vídeo da própria Blue Origin, depois nos canais a galera pode ver. Legal pra caramba. E vai abrindo o portão, assim, devagarzinho. E eles entrando. E a gente entrando. Cara, assim, meu olho encheu de lágrimas na hora, porque eu nunca tinha visto um foguete. O foguete tava paradinho lá em cima, assim, já na posição de quase virar, né, pra ser transportado pro lançamento. E quando eu entrei no foguete, foi assim, passou minha vida naquilo ali. Porque eu lembro, cara, quando eu era criança, eu tava jogando bola na rua. Eu sou de BH, então eu ficava jogando bola na rua. Eu queria ser jogador de futebol quando eu era mais novo. Cruzeirense, levei a camisa. Primeira camisa de time de futebol aí pro espaço, Cruzeirão. Viu, galera? O Cabuloso por isso que o Cabuloso demais, tá subindo rápido agora. Eu falei pra ele, por isso que o Cabuloso deu uma empolgada aí. O Ronaldão tá feliz agora lá. Foi por causa disso. Foi por causa disso. Nada a ver com o Ronaldo, inclusive, né? Mas eu lembro, eu tava na rua e eu vi um clarão, assim, eu falei, nossa, será que é um foguete? E criança, na hora cai aquela realidade. Bicho, não tem como a gente ver foguete no Brasil. É muito distante. Então, assim, eu sou de exatas, sou engenheiro e tudo mais. Então eu sempre fui pro caminho mais óbvio, que é estudar e seguir o que é mais... Tirou o foguete da tua mente. Totalmente. Então, assim, o pessoal perguntar, era seu sonho? Toda criança sonha de ser astronauta, de descobrir aquilo ali, que é o espaço, como que funciona isso. Isso é uma coisa que instiga muito a gente. Mas só que eu fui pelo caminho mais fácil. Eu não me permiti sonhar demais nisso. Né? E assim, hoje minha mente virou demais em relação ao que era, né? Mas então... Quando você falou que abriu o portão, vocês estavam chegando assim, tava lá o foguete... aí vocês embarcam no foguete e ele é transportado? Não. São dois momentos. Esse primeiro momento, essa visita, foi um dia antes do lançamento. A gente estava em treinamento ainda. E aí, no segundo dia, ele já fica na torre mesmo, né? Em posição de... O foguete primeiro, ele fica num hangar. Isso. Ele fica lá, vão preparando o foguete, tudo, tal... E aí, acho que na Blue Origin 8 horas antes do lançamento, eles transportam o foguete desse hangar para a plataforma de lançamento. Isso. E aí lá que vão fazer os preparativos finais. E esse vídeo é muito legal mesmo, porque mostra eles entrando no hangar para ter aquela familiarização, né? Isso. Inicial com o foguete e tudo, né? É muito legal. E assim, eles fazem tudo. E legal contar isso pra galera, que eles fazem tudo para que você sinta uma experiência única na sua vida, assim. Eles abrem realmente o portão mais lento ali pra você ir, tipo assim, dando aquela adrenalina de cadê? E de repente você tá lá, aquele negócio mais imponente. Cara, é maravilhoso. Mas tem umas coisas também, né? Porque antes, você chega quantos dias antes do lançamento? Então, nós chegamos nessa vez 4 dias antes. 4 dias antes. 4 dias antes. Então a gente ficou um dia mais social, porque as famílias vão junto também, né? E aí... Pode ser os últimos momentos. Faz uma reza ali. Exatamente. E essa integração é muito legal, né? E depois, então a gente entra em 2 dias de treinamento, né? O treinamento vai o quê? O treinamento são 2 dias. E é legal explicar pro pessoal também que existe uma diferença de uma viagem técnica científica, que é da NASA, né? O pessoal vai para a Estação Espacial Internacional, de uma viagem turística, entre aspas, né? Eu fiz uma viagem espacial,
Não foi para desenvolver alguma foi coisa. Foi só dar uma cambalhota. Dar uma cambalhota, ver ele de cima e voltar. Então, como um civil normal, né? Esse é o propósito da Blue Origin, da Virgin, né? E tudo mais. Então, 2 dias o primeiro, Sérgio, foi uma repetição assim, infinita do processo normal. Porque o voo dura um pouco mais de 10 minutos, 10, 11 minutos. E a gente passa por aquele processo pelo menos 20 vezes. Para quê? Para que aquilo ali seja o mais automático possível. É igual quando você anda de carro. Você não pensa a marcha que você vai passar. Você só passa. Porque como 10 minutos passam muito rápido, você precisa de aproveitar ao máximo daquela experiência. Então, nesse primeiro dia, você vai treinando normal. A gente vai para dentro da cápsula, do simulador, tamanho real, tudo real, mas você não tem o efeito gravitacional e nem de movimento, mas de ruídos. Então, eles insistem muito nos ruídos que a gente vai ouvir em determinados momentos. Um exemplo é quando a gente entra no foguete, que começa a pressurização do tanque, 3 minutos antes. Igual quando você vai andar de avião, que você começa a ouvir uns barulhos, parece que vai dar errado. Então, eles insistem nisso, que esse barulho é normal, esse ruído é normal, pra gente ficar tranquilo mesmo, entendeu? Porque imagina você chega num foguete, tem uma bomba embaixo de você, um míssil praticamente, aquilo ali, e você começa a ouvir uns barulhos. Pô, cara, você acha que você vai morrer qualquer hora, né? Então... Porque tá entrando combustível criogênico e começa a fazer um monte de barulho da estrutura. A estrutura do foguete vai se ajustando, né? Deve ser um ruidão gigante, né? Fica parecendo alguém socando um tanque, assim, o tempo todo. É um combustível frio, dilata um monte de coisa, enfim. Exatamente. Então, eles focam muito nos ruídos, quais são os momentos, como que a gente... o que a gente precisa de comunicar com a torre de controle, que é a Blue Control, que basicamente são 2 comandos para falar que você está ouvindo e que você está bem. Basicamente isso. A ideia é você aproveitar, se sentar o assento mais confortável que eu já sentei assim, de qualquer transporte. É confortável mesmo? É muito confortável. Então, depois eu vou contar uns detalhes do assento, mas é muito bem feito tudo. É muito bem feito. Assim, eu não tenho uma crítica para fazer do design interior da cápsula. Assim, você encosta o seu tronco, ele encosta a sua cabeça, do lado aqui encosta aqui no seu... Te abraça, né? Te abraça. Te abraça, é maravilhoso. E o banco desce também, né? Na hora da gravidade? Não desce não nada. Ele fica estático. Aí ele já fica meio... ele já fica na posição para você sentir o mínimo da força G. Tá. Essa que é a ideia do Gary Lay lá, que é o designer, né? E aí, então, nesse primeiro dia de treinamento, é muito focado nisso, na questão do cinto de segurança também. Isso que eu ia perguntar. Porque é um cinto de 5 pontos que já vem com uma alça pronta e você liga mais 3. Então, existe uma ordem certa de você ligar, que é cintura por baixo e depois no ombro, porque justamente prevendo que depois da gente voltar do 0G, você tem 30 segundos para voltar para o assento. Então, isso tem que ser muito automático e muito rápido. E no segundo dia de treinamento... é muito focado em cenários de emergência. Então, assim, se pegar fogo, o que acontece? Dead. Exatamente. E, cara, isso foi tão legal que naturalmente a gente fica com medo, né? Assim, um pouco de temor. Por que faz um treinamento se pegar fogo? Vamos fazer um treinamento se explodir o foguete. Irmão, fudeu, pô. Mas aí que tá... catapulta ali. Mas aí que tá, não é. Eu achava que era também. E aí eles mostram os cenários. Pô, se explodir o booster, né, que é o tanque, o foguete, na hora de sair, a cápsula, ela ejeta. E ela sai fora, voa por não sei quantos mil metros de altura. Então, assim, existem muitos cenários cenários de válvulas de escapes, assim. Cara, muito legal, né? Você pode explicar melhor depois aí dos cenários. Mas, então, foi muito bom para confortar a gente que existiam cenários. Isso. Não estava tudo perdido se acontecesse alguma pane, entendeu? Estava previsto. Tudo previsto. Se a gente não conseguisse colocar o cinto, se a gente não conseguisse voltar para o assento, todos os cenários possíveis a gente treinou em casos emergenciais. Então, isso foi muito importante para a gente sentir confiança no trajeto. Esse foi o segundo dia de treinamento. Agora, simulação em 0G não teve nenhuma. Nenhuma. Foi na hora, cara. E o pessoal, quando você vai, eles te perguntam, tipo assim, você tem algum problema? Eles perguntam se você... Assim, são vários contratos que você assina ao longo do tempo. Em todos os contratos, você sempre... Ao longo do tempo, lembrando que é tipo 4 dias, né? Na verdade, antes de estar lá, durante... Assim, a gente eu tive algumas ligações por videoconferência com a equipe,
E o próprio Mike Good mesmo, ele acompanhou a assinatura dos contratos. Isso é legal. Então eu falei assim, isso aqui é isso. Você tá ciente disso? Você entende isso? Beleza, entendo. Então vamos pro próximo. Então eles vão ticando. Todos isso, você tem algum problema de cardiorrespiratório, você consegue subir a escada que você perguntou, você consegue... Daqui a pouco nós vamos falar da escada. Não, nós vamos chegar nisso aí. Você consegue subir a escada em 2 minutos e meio, são 6, 7 lances de escada. Então assim, existem alguns requisitos básicos, muito básicos. E aí... E pergunta também se você já teve alguma experiência em 0G, em algum simulador e tudo mais. Isso eles perguntam também. Eu acho que eu era o único, se eu não me engano, que eu nunca tinha tido a experiência. Cara, sério? Todo mundo já tinha feito... Todo mundo já tinha feito alguma coisa. Vomit Comet? Então eu era o mais novinho e muito inocente e muito emocional, cara. Porque os caras estavam, assim, era um projeto pra eles. Eu tava assim... Olha o foguete, que legal. O brasileiro que bota emoção na parada. Você sempre gostou dessas coisas? Tipo, cara, eu sempre falo, cara, eu não fico nem do lado da montanha-russa. Você gosta de montanha-russa, essas coisas? Cara, muito legal a pergunta, porque eu sempre tive muito medo de montanha-russa. Sério? Essas coisas. E assim, hoje eu tava com o Fernando do Aero voando no anfíbio, que você falou, né? O outro também maluco. O avião vai. E eu tava falando com o Gatti aqui que... Meu, eu perdi, parece, o medo de tudo depois disso, entendeu? E aí Marcela, minha esposa, agora tô feliz que eu vou nas montanhas russas, porque eu não gostava. Tipo assim, eu ia, mas assim, não era uma coisa que me dava alegria. Sofrimento, né? Eu ia porque senão eu ia ficar feio pro meu lado, mas entendeu? Quantos Gs deu no máximo? Foram 3 subindo e 5 descendo. Na descida é pior. A descida é pior. Inclusive, Sérgio, é uma pergunta pra você. Por que na descida é pior, você sabe? Por que na descida é pior, cara? É mais rápido, né? É mais rápido. Mas você quer dar livre, teoricamente, a inércia deveria te jogar pra cima. Você deveria ficar mais lá em cima. É porque você decola, começa devagarzinho. Começa a 100 km horários, 200, 300. Então vai acelerando, né? Depois é queda livre, então né? O G não é tão radical. Mas na queda, não. A queda é livre. Vem que vem. Cara, é muito forte. Muito forte. Você perde um pouco o ar. Você pesando 5 vezes o seu peso, tá? Parece, porra. É muito pesado, muito pesado. Tá, mas aí, beleza. Tu fez lá os treinamentos, não sei o quê. Chegou o dia de subir naquela porra. Aí tu sobe lá. Mas tem uma outra coisa legal, cara. Conta pra gente como que é o lugar onde eles ficam. É um lugar... Primeiro pra explicar pra galera onde que é, né? Que é ali no deserto do oeste do Texas. Isso. Tanto a Blue Origin como a Virgin, né? Elas lançam... Não é no mesmo lugar, mas é mais ou menos perto, né? Eles estão no Texas ali e a gente está no Novo México. Exato. Porque os lançamentos, vamos dizer assim, orbitais e tal, acontecem lá na Flórida, né? No Cabo Canaveral. E uma coisa muito legal daquela região ali do Texas, que foi o primeiro lugar onde o pessoal testou foguete nos Estados Unidos. O Goddard e tal, lá no comecinho da era espacial. O pai da astronáutica americana, que é o Goddard, ele começou os foguetinhos ali no sul dos Estados Unidos. Então, lá no deserto... E aí eles quiseram meio que recuperar isso, a Blue Origin, a Virgin, quiseram trazer o deserto também é muito bom, porque o clima, você tem um maior controle dele. Sim. E também não tem cidade perto. Então, você tem ali uma área muito grande, muito vasta, onde pode pousar, ou se tiver que ejetar uma cápsula, alguma coisa assim. Na verdade, é até melhor, né? Do que Cabo Canaveral ali. O boom sônico também, que assusta muito quem tá o boom também, né? Que não pode ser perto de cidade, tem essa regra também. E a Virgin, ela construiu um lugar lá, um shopping gigantesco. E a Blue Origin é tudo mais ou menos perto, mas é no Texas, só pro pessoal saber. Isso. Mas é legal pra caramba o lugar, né? Porque é um... Como que chama lá? Se no Texas, então não tem nenhum motivo... esse aqui é o melhor lugar que eu consigo chegar mais fácil no objetivo. É só porque, assim... É um local histórico da astronáutica nos Estados Unidos e no mundo, né? Mais próximo da linha do Equador também, não é? Também, mas e também por ter essa vastidão, né? Ter esse lugar assim amplo e tal. É um lugar famoso já para fazer testes e tal. Então já é um lugar ali nos Estados Unidos. O custo da terra não está ainda a invasão imobiliária. Exatamente, ainda não, né? Ainda não deve chegar, né? Porque não é no deserto, acho que ninguém quer. Porque é Las Vegas, né? E a propriedade toda é do Bezos. Lá, tudo em volta. Eles falam assim: o que é do Jeff Bezos? Perguntei. Onde que seu olho vê? Igual no filme. É do Jeff Bezos. Bezos. Sua vista alcançar. Caralho. Exatamente. O cara é
Sem noção, né? Também, cara. É o joga segundo cara baixo. mais rico do mundo, né? Não é... Dá pra inventar umas doideiras, né? Ele é dono de um monte de pedra e areia ali também. Tá fácil, né? Mas o lugar onde vocês ficam é o quê? É um ônibus? É um trailer? Como que é, cara? Chama Vila do Astronauta. Isso. É legal pra caramba. Lá são 6 Airstreams, que são... Eu acho que eles são os trailers que levavam os astronautas para as missões. Exatamente, é isso aí. É mesmo? Ele tem até um estilo anos 50, 60. Tem, ele é né? antigo, reformado. É um trailerzinho mesmo. Tem uma cama, um quartinho com uma cama, uma antessala e um banheiro. Uma piazinha assim com um café. Cara, é muito gostoso, porque é no meio do deserto, próximo à montanha, assim. E todo o ambiente já vai te preparando. Então, assim, a questão da simbologia do Airstream que levava os astronautas. E é um clima de fazenda. Tem um bar que chama Karman Line. Karman Line é a linha, que traduzindo é a linha de Karman, é a linha que divide, né, o espaço, né, Sérgio? Isso, a linha de 100. E linha imaginária de 100 km, onde começa o espaço, a gente chama de linha de Karman. Linha de Karman. Assim, 100 km de altura. 100 km de altura. Então tem o bar, chama Karman Line. Você tem uma casa. Então, assim, com vários jornais originais de quando lançaram as missões da Apollo. Cara. Tudo é uma experiência. É uma então, experiência, né? assim. Eu acho que. É interessante isso, porque lá nos Estados Unidos eles não consideram a Karman Line, né, como a divisa do espaço. Eles consideram a linha de Armstrong, que é 80 quilômetros. Na época lá, aí, né? Não, acho que hoje. Agora acho que eles estão querendo. Não, eu acho que eles aceitar, consideram então. a Karman, né? Mas é que na época lá, como eles não chegavam, né? No 100, né? Eles falaram, quer saber como não tem linha nenhuma? Pra nós é aqui. Entendeu? Mas eles consideram a linha de Karman. Não, é considerado, sim. E assim, isso é legal porque eles têm muita história lá. Você tem uma réplica daquele mapa da Lua do Charlie Duke, não sei se vocês já viram, lá em cima de um piano. Você tem os jornais, os jornais originais das missões da Apollo, de quando o homem foi para a Lua. Ele é até meio amarelado, depois eu vou mandar as imagens. Eu fiz vários vídeos assim que eu nem consegui divulgar ainda. Então o lugar ele é todo temático, que já vai te preparando. Isso é muito legal. O ambiente assim, é no meio do deserto, você não vê nada, você não consegue ver. O máximo que você consegue ver é olhar para cima, assim, ver estrela, e estrela, e a gente estava até tentando ver Starlink lá com o pessoal, eles ensinaram a gente. E não ia poder não, cara. Falando em estrela, dá pra ver as estrelas lá de cima? Não dá pra ver, e uma coisa impressionante que eu não tinha sacado ainda, pensa na lua cheia, que ilumina demais o interior. Então ela reflete a luz do sol. E a Lua, eu imagino que ela é bem mais opaca do que qualquer coisa. Então a Terra é muito maior do que a Lua e a Terra é um espelho de água. Então imagina o tanto que a Terra, de dia, reflete a luz do sol de baixo para cima. Então vem um clarão de baixo. Isso foi uma das coisas mais impressionantes para mim. Porque você vê a escuridão do espaço, nítido, mas você não consegue ver estrelas. Porque se você estiver num ambiente iluminado, você não vê estrelas. Aqui em São Paulo é impossível de você ver estrelas, por exemplo. Você tem que ir para um interior. Exato. Né? Para resumir, né? Quando é lua cheia, a gente não é para ver estrela no telescópio, a gente só vê a lua. Só vê a lua, exatamente. A mesma coisa, então, quando ele foi para o espaço, ó. No caso, a Terra é que ilumina ali o espaço, aí não dá para ver. Então. Eu fico imaginando o homem na Lua vendo a Terra refletindo. Deve ser quase um outro sol para a Lua, né? Imagina que legal, tudo né? preparado para isso. E aí chega no dia lá de ir, né? Como que é? Os caras passam nos trailerzinhos, acordam vocês, como que é? Alvorada. Tem uma galinha cocoricó. Eles sempre vão comunicando com a gente, não deixam a gente perder nada e também não deixam a gente preocupar com horário e tudo mais. Eles realmente dão todo o suporte em todos os momentos. Assim, para minha esposa, foi os melhores dias da vida dela. Porque eu tava treinando ela fazendo massagem lá no outro lado, entendeu? Então eles têm essa cultura de confortar muitos familiares, que historicamente eles já faziam isso nas últimas missões, porque para a família é uma coisa que é um pouco assustadora ainda. Porra! Né? Então esse tratamento é muito especial. E no dia do lançamento a gente acordou mais ou menos 3h30 para sair 4h30 da Vila do Astronauta pro centro de lançamento. E aí já vai nos Rivian. Vai no Rivian. Aí, nessa hora, os convidados eles estão a 2 horas, mais ou menos, na cidade de El Paso, que é a cidade maior, mais próxima. Eles saem de madrugada, quase meia-noite de lá, para chegar lá... Minto, eles saem 2 horas da manhã para chegar a 4 e pouco da manhã. Então, todos os convidados estão te aguardando no bar, na Karman Line.
A gente tomou um café muito, muito regrado para não passar mal durante o voo, então foi Ovo nutricionista. frito com bacon. Né? Bem americano. Não. Era ovo cozido, assim, a gente não podia tomar café porque é diurético, a gente não podia tomar chá, Red Bull, nada disso. Então, assim, tinha um preparo, esse preparo pré. Então nós tomamos café, eu estava muito nervoso no dia, então eu não comi quase nada, assim, não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Eu fechava o olho, não é? Assim, imagina a Existe expectativa. uma razão científica para ser tão cedo assim, cara? Isso é uma maldade. Ali no caso, não sei qual que é. também As não sei. missões, quando tem missão, existe uma janela de lançamento que a gente fala, que aí depende da posição aonde que você quer fazer as coisas. Então tem lançamento que é de madrugada, de manhã, aí não tem muito horário. Tá. Agora eu não sei porque que o lá é tão cedo assim, tem alguma... Eles falam? No balonismo tem muito isso, né? Você decola muito cedo que tem menos fluxo de ventos. Deve ser uma coisa da atmosfera, tá mais tranquilo, E é um deve ser mais foguete fácil. pequenininho, um foguete de menos de 20 metros, né? Então... Mas pra mim você era viu que grande. Ele saiu derrapando, né? Quando ele decolou, ele deu uma derrapada. Você chegou a ver no vídeo? Não vi. Ele saiu fazendo assim, até eu e o Sérgio comentamos. Tava ventando na live. bastante, lá na hora tava ventando muito. Tá ventando, legal. E aí eles vão daquela caminhonetona, né? É, a Rivian. A gente entra, e o legal é que, assim, quando a gente entra na caminhonete, os caras já colocam uma trilha sonora. E vai piscando uma luz, tipo de polícia, assim. 2000. Tocou Rocketman do Elton John. É pra entrar no clima mesmo. Pra entrar no clima. Aí tocou Aerosmith, assim, e música alta pra ir te preparando, atmosfera. Então nós saímos de lá, fomos pro centro de treinamento, que é bem próximo da base de lançamento. E aí a gente senta na mesa, uma mesa assim, que parece da CIA, toda branca, legal pra caramba, assim, com 6 assentos em meia-lua, virado pra uma tela. E ali já tem a contagem regressiva de menos 3 horas, que foi mais ou menos o horário que a gente chegou. Então, quando você olha aquilo ali, cara... Falta 3 horas pra eu subir no foguete. Não, e é 3 horas, aí é 2,59, e vai te deixando com uma adrenalina altíssima. Você pulou uma coisa. E a fralda? Não, então, não pulei ainda. Não pulei ainda. E a fralda? Cara, sabe porque eu tava esperando ele falar pra caralho. Aí eu ia falar, imagina se alguém... Puta, eu esqueci de mijar. E agora? Eles falam muito isso com a gente, né? 30 minutos antes de sair, de entrar de novo no Rivian para ir pro foguete, eles deixam a gente a sós. Tem seu momento, é agora. E cada um foi para um canto, depois... Bate uma punheta. No final das contas, a gente voltou para a cápsula e ficamos lá. E aí uma questão legal, você perguntou por quê. Você quer fazer pergunta do por que vai todo lugar? Não, primeira coisa é o seguinte, cara. Quando eles saem lá do lugar pra ir pro foguete, eles vão na Rivian, né? Naquela caminhonetona. Só que, cara, vão 3 caras atrás, apertado, cara. Se sou eu ali atrás, já fudeu, cara. Eu ia apertar os dois, vocês que se fodam. Quando foi o William Shatner, cara, né? O William Shatner foi num voo antes, né? E ele é gordinho, cara. E coitado, ele gordinho ali atrás. Falei, cara, o cara é bilionário, cara. Podia ter um carro pra cada um, igual é lá os astronautas, né? Por que é desse jeito? Então, no meu dia, foram 3 pessoas mais o motorista. Então, não foram 3 atrás, foram só 2 atrás. Foi 2. Então tava mais E tranquilo. picape é mais... É mais larga, assim, e um carraço, assim. É elétrico aquele. Elétrico, 0 a 100 muito rápido, muito legal. Mas a ideia de você estar mais juntos é por causa de integração de tripulação. Eles fazem o máximo que a gente fique junto o tempo todo. Você foi com quem lá? Eu fui com a Kátia e o Jason. A mexicana e o Jason, que é o Jason Robson de Stanford. O Jason é o que ganhou No Limite. Isso. Lá, Eita, é mesmo? Todo mundo ganha concurso, porque a Blue Origin ela ainda não pode vender os assentos. Então ela tá, para poder fazer os ensaios, ela tá fazendo concursos e pegando membros, assim, pessoas que ganharam esses concursos de todos os lugares, né? Acho que esse cara é do Havaí, alguma coisa assim. Não, ele não é do Havaí. É de algum lugar bem distante. Ele estudou em Stanford, acho que ele... tanto que ele levou a bandeira. Ele levou, Então, eles estão pegando essas pessoas porque não pode vender. Então, o que eles fazem? Como teve o leilão. Aquele leilão foi para uma ação beneficente do Jeff Bezos. Aquele dinheiro foi doado.
Mas eles precisam operacionalizar a nave com tripulação para ganhar autorização da FAA americana. Isso. E aí poder vender. Então, até agora, ninguém sabe o preço do assento. Entendi. Na verdade, Ainda não não tem tem. um preço, Não tem né? um preço. Não tem. Ele vai estar fazendo concursos pelo Ele mundo aí continua e fazendo montando concursos as e pondo tripulações. pessoas lá dentro. E dependendo da personalidade que for, se for um cara muito famoso, vai atrair marketing positivo para eles. Então, provavelmente o preço vai ser diferente também. É por isso que varia muito da sinergia que vai ter na... Vocês estão falando pra caralho, eu tô quase comprando uma porra do NFT. Vai ter outro, acho que vai ter outro sorteio no Aí, segundo ó. semestre. Aí, Mas tu não vai concorrer não, né, cara? Não, acho que eu nem posso mais. Mas com direito a assento? Com direito a assento. Olha. Vai ter outro. Aí, Mas ó. tem bala na agulha. Galera, CSA fica Aí, ó. ligado aí. Pois é, tem esse Pô, e caminho agora? também, ó. É, e ó, você pode voltar. Agora não vai ter 160 pessoas, né? Agora o mundo inteiro vai estar lá. Não, agora vai ser mais concorrido, com certeza, né? Ainda mais que os caras Os caras comprovaram. falam, deu certo aí, não morreu ninguém. Não, Não, mas comprar é esse real. NFT aí, é isso mesmo. Mas é mesmo. Comprem assim, NFT, A gente. gente tá falando de sacanagem, mas é real esse sentimento, né, pô? Os caras, assim, de primeira, os caras... Claro. Tá maluco. É Papo torto. um projeto extremamente audacioso, né? Porra, mas peraí, cara, olha só, isso aí tá muito interessante. Tu tava na caminhonetezinha lá e Isso. tal, que levou vocês pra onde fica o foguete. Primeiro eles levaram pro centro de treinamento. A gente tem um briefing ali de... O lance lá das menos 3 horas? Isso. Tá. Aí eles falam, vocês lembram como é que coloca o cinto? De novo. Assim. Tá. Aí você, poxa, velho, eu tirei 100 lá, porque a gente tem prova antes também, né? Pra ver se absorveu os conteúdos. Tirei 100 na prova, os caras estão falando de novo. Mas Imagina tu reprova nessa prova. Caralho. Tu Eu não precisa ser pensei super nisso. burro, eu imagino, né? Pra reprovar nessa prova. Precisa ser um super imbecil. A ideia é realmente ser assim pra todo mundo. A ideia é ser popular, né? Assim, nesse sentido. Então, A nave é automatizada. Eles Tudo têm que poderia pôr- ser eles têm que pôr um- automatizado também. Né? Eles têm que pôr um mínimo de Precisava segurança, né? Então, assim... Mas, lógico que a ideia é que, cara, você vai voar e tal, mas tem que pôr um mínimo de coisa, né? Pelo menos as instruções básicas, né? Tirar o cinto, colocar, se acontecer tal coisa, por onde sair, por onde entrar. Isso o cara tem... Ele não precisa ser um astronauta, né? Exato. Treinado, mas tem que ter... Só esse falar russo. Sim. Né? Então, por exemplo, essa espaçonave não tem piloto. Não tem. Ela é toda do centro de controle de missão. Joystick. Tudo tudo já programado, automatizado. Então, as pessoas só entram lá e deixam Só pra acontecer. curtir. Que Acabou. foda, curtir. muito foda. Muito legal. Volta tudo sozinho. É muito legal, assim. Aí tá bom, aí tá lá, menos 3 horas, tem o lance dos caras perguntar de novo. Isso. Sobre o lance da prova, o caralho. Isso. E aí, que momento que vocês vazam dali? Ou o que acontece Isso. de interessante? Aí, assim, a gente teve esse momento a sós ali, né? Cada um foi pra um canto, cada um foi fazer suas orações, tentei conectar o máximo com Deus ali, que eu tava nervosaço, né? E aí foi legal que eu tava muito emocionado, assim, muito emocionado. E geralmente o brasileiro é o mais emocionado de qualquer coisa quando você tá com outras pessoas de outros países. E aí o Jason chegou pra mim e falou, cara, eu tô tão orgulhoso de você, representar o seu país, né, o Brasil e tal, e me deu um abraço, é legal. Aí eu voltei, sentei. Aí o Hamish é um britânico, né? Aí ele chegou assim, você tá bem, Vitor? Eu falei, tô um pouquinho emocionado. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu sou britânico, eu sou treinado pra não ter emoções. E virou as costas e foi embora. O cara foi embora. Eu olhei assim, não, gente boa demais, gente boa. Mas você vê assim... Homem de gelo. Você vê a diferença cultural. Isso foi muito Ainda legal. bem, o Hamish é piloto de avião. Piloto né? de avião, dono de empresa de avião. Ele vende aviões. Né? Vende avião. Ele vende aviões. Ele é uma imobiliária de aviões. assim, Bom, esse empresa cara, pelo que vocês estão falando, esse cara tava lá por causa de alguma ação também, que ele não comprou pra estar lá. Então, aí ou ele fez uma doação para Space for Humanity, que é a fundação do Jeff Bezos. Geralmente é assim, ele tem que ser de uma forma indireta, não pode ir para a companhia, Entendi. porque ela não tem autorização. Então tem que usar esses trâmites. Eles dele. não abrem tipo, individualmente como que é Tá, feito. tá, Entendeu? tá. Isso aí é realmente É que sigiloso. no teu caso foi midiático, porque, pô, era um sorteio e tudo mais, aí todo mundo sabe. Teve, não dá. A mexicana também, né? Ficaram deve ser. sabendo mexicana, como era, Os né? dois públicos são os nossos. Assim, Isso. Tá. Os dois patrocinados mesmo. Os Tá. outros não são abertos, não. Aí tá bom, aí passou a meia hora lá, tu falou com Deus, não sei o quê. Isso, aí voltamos, ficamos ali na cápsula um pouquinho, né, integrado, mas queria ficar junto, isso que foi legal. Saímos de lá, entramos no Rivian de novo, com a caminhonete top, e aí eles falaram, agora vocês vão despedir dos familiares. Então eu não tinha despedido da minha esposa lá atrás, porque eles falaram que a gente ia despedir. Só que a despedida foi assim, tchauzinho na janela, e um corredor com gente batendo sino assim,
E aquela tensão, e aí eles colocaram a música mais doida que eu já vi na vida, de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, chama The Race for Space, que chama Go. A música é um rock, assim, na altura, com o rádio do Charlie Duke falando com o Neil Armstrong e comunicando com toda a equipe de controle daquela missão da Apollo, quando o cara foi pra Lua. Então, cara, aquilo ali, na hora, assim, eu fiquei, meu olho encheu de lágrimas, assim, porque você entrou, você passou da família e você vê o foguete lá na sua frente, assim, já na base de lançamento, a 2 quilômetros, o sol nascendo, parece um filme, assim, tô arrepiado aqui agora, só de pensar. O pessoal fica na rua com sininhos, parece sininho de brinquedo, né? Todo mundo balançando. O que significa esse sininho? Não, é só, tipo assim, estamos aqui, entendeu? Não tem nada Pra chamar a atenção. Não, assim... good luck, não tem um... Não, é mais mesmo assim, tipo assim... de sorte. Não tem nada específico. E tem um sininho antes de entrar na nave. Tem o sininho antes de entrar Eles na nave. Eles contam pra que é aquele sino? Não, acho que é só mesmo pra... Tradição, provavelmente, né? Tradição. Pelo menos não falaram nada, não. Eu também não fui atrás, sabe? Ninguém falou assim, toca o sino, faz um desejo, nada. Não. Assim, é só assim, vocês vão subir, faz a linha, entra, bate e sai. Aí, assim, só continuando como que é o trajeto, depois a gente entra nos carros, chega perto do foguete, tira uma foto de frente pro foguete, e o momento mais vulnerável é nessa hora que você está próximo do foguete. Porque se acontecer alguma coisa ali, é uma bomba que vai explodir que vai devastar um raio muito grande. Que é muito, muito grande, né, de fato, aquele tanque. E aí, a gente tem que subir as escadas rápido, porque é um momento vulnerável. Nós vamos para um abrigo, e esse abrigo a gente chama a torre de controle, pessoal, tá tudo certo, beleza. Tem 6 aqui, mais o 7º, que tinha o 7º mesmo, que a gente chamava ele tipo de quinto Beatle, que ele não ia no voo, né? Funcionário do Blue Origin, o Kevin. E ele sempre estava nos bastidores de tudo, entendeu? Então ele estava nas fotos também, dá pra ver. E ali naquele abrigo, ele é feito para se der algum BO, você já tá. Você tem oxigênio lá dentro, você tem desfibrilador, você tem medicamento, você tem água, você tem tudo. Menos banheiro. Agora, Sérgio, faz a pergunta. Não, aí a minha outra... Porque minhas questões com esse negócio é a seguinte, cara. Primeiro que vai os caras... Tudo bem que o dele não foi apertado no carro. Tá tudo bem. Mas outra, cara, é subir as escadas, cara. Sim. Por que não põe um... Cara, bater lá em naquele cima negócio, tem que... cara. Você nunca viu? Altão. Ô, Ele quer Jean, de elevador. coloca aí, cara. Coloca aí pra mostrar. Coloca aí Blue Origin aí. NS21 é a dele. Só pra gente mostrar a escadaria que tem que subir, cara. Você tá maluco, cara. 6 ou 7 andares. Então. O William Shatner lá, velhinho, cara, subindo. A Wally... Com 90 anos. Aí, ó. Daí, acho que é... Deixa eu ver. Essa aqui de baixo dá pra ver melhor, né? Aqui, ó. Aqui dá... Ali, ó. Aqui, Todas essas escadas aí, ó. Não dá pra ver do piso. Ah, tô vendo. Caralho. O foguete, ele fica mais colado aqui, ali. O foguete parece uma caceta, né? Tem uma... Esse foguete tem um nome. É fálico. Caceta. P-Rocket. É fálico. É o P. Maravilhoso. Entendeu? Desce aqui, cara. Deixa eu ver se tem uma melhor que mostra a escadaria que os caras têm que subir, cara. Ali, essa aí. Essa aqui, né? Essa aí. Porque essa aqui dá pra ver. Essa é melhor. Porra, é escada pra caralho É mesmo. escada pra caralho, cara. Porque o cara é bilionário. Por que ele não mete o elevador ali, cara? Mas eu acho que a resposta, Sérgio, é que, de fato, por ser vulnerável aquilo ali... Pô, mas lá na LS-39, cara, que um foguete de 70 metros, o cara sobe no elevadorzinho ali, tranquilo, cara. Eu não sei, porque eles falam muito dessa questão de segurança. Não, eu sei que pode dar um é que eu falo de zoeira mesmo. Pode dar um problema mecânico ali. Sim. Inclusive, olha lá, o brasileiro irá ao espaço na sexta-feira, veja como assistir. Tá ali, ó. Pô, aí tu tem quanto tempo pra subir essa escada aí? 2 minutos, mais ou menos. Mas Dá numa boa? Dá. Você não sobe correndo, né? Você sobe num passo legal. Mas vocês tinham treinado na escada? Você tinha treinado subir a escada antes ou não? A gente treinou subir a escada 4 vezes. Subir a escada, entrar no abrigo. Tem um protocolo. Você tem que entrar, chamar a torre de controle. Tudo bem. Depois que você sai do abrigo, você tem que perfilar do 6 pro 1. Por quê? A cápsula... Vou pegar aqui uma cápsula com o Pedrão. Pedrão, valeu aí pelo presente. A cápsula, ela... Onde que foca aqui? Só você mostrar perto do rosto. Tá. Então, a cápsula... Deixa eu achar a porta aqui. A porta tá aqui. A porta, ela abre pra dentro. Assim. Então, as pessoas têm que entrar
circulando a cápsula. Então, o cara que tá aqui é o sexto. E eu era o segundo. Então, você entra em ordem inversa do assento. E os assentos são em torno da cápsula. Foi o penúltimo a entrar. Fui o penúltimo a entrar. Então, você faz a fila. E como é esse momento vulnerável, tem que ser rápido. Você perfila, vai. Então, aí você chega, bate o sino, atravessa a plataforma. E são 2 torres, justamente independentes, para que se acontecer algum incêndio, o abrigo é na outra torre. Então, tem essa redundância também. E aí a gente atravessa a plataforma, chega ali próximo da plataforma mesmo, do braço que liga o foguete, tira uma foto, entra, muito rápido, o nosso quinto Beatle lá checa os cintos, se tá todo mundo ok, todo mundo bem, fecha, a gente ficou 30 e poucos minutos ali dentro, aguardando o lançamento. Tá, aí durante essa meia hora aí... Mas a fralda você pulou. Pulei a fralda. O cara não quer falar da no briefing. E aí, deu uma cambalhota todo cagado. No briefing, eles falam pra gente que tem as fraldas e quando antes do voo, tem realmente um pacote de fraldas lá no banheiro. Eu não sei se alguém usou, eu não usei. Sendo bem honesto, não usei. Porque eram 10 minutos só, né? E por mais nervoso que você tá, eu mesmo comi de manhã. Então, assim... E um fato legal, curioso também, que quando você vai assinar os contratos, existem cláusulas que falam basicamente assim: você está disposto a lidar com fluidos corporais dos outros em situações de gravidade. Se alguém vomitar lá em cima. E aí a gente tava brincando. Imagina alguém vomita em 0G, vai ficar estacionado. Só que na hora que voltar... Era uma roleta russa, ia cair na cara de alguém. Quem que ela vai escolher? E é uma área mínima ali. Pequeno. Então, assim, nossa, a gente ficava zoando com o outro lá. A fralda não era obrigatória, então? Não. A cápsula é mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui. É um pouco maior. Chega a ser maior? O corredor da cápsula é maior do que de um avião comercial. Isso me surpreendeu também. Ela é alta. Você não, a cápsula ela é muito boa, ela é grande e ela é a maior janela, né? Janela incrível. É a maior janela da... Quase 1 metro de janela, assim. Pro cara ter a experiência mesmo de lá de cima ver mesmo. É panorâmico, assim, é muito legal. Então, já quero saber o que você viu além, o que dava pra ver de lá de cima. Mas tá bom, aí tá lá os 6 sentadinhos. A fralda. Meia hora, a fralda. Será que alguém usou? Será que alguém usou a fralda? Cara, boa pergunta. Vou mandar uma irmã. Vou mandar no meia grupo. hora perguntar se os caras estavam de fralda, pô. Mas o pessoal é reservado, assim, é diferente. Não é zoeira igual o brasileiro. Não é, né, cara? Se eu chego lá, eles não entendem direito, assim, né? Pô, qual é? Tá de fralda? Cagar, né? Eu tô usando, você tá? Aí você joga um beijo, tô usando. De fralda. Entendi. Aí tá, aí durante essa meia hora aí ninguém comunica nada com vocês, vocês ficam lá no silêncio. Não. Aí, assim, você tem os checks, a torre de controle chama, tipo, individualmente pra saber se você tá ouvindo bem, claro. E aí você tem que falar, tá, beleza, tô ouvindo, tudo bem, tudo certo, tranquilinho aqui. A gente ficou ali durante aquele tempo, eles vão falando algumas coisas, né, assim, alguns check-ins internos, você vai ouvindo a comunicação deles com toda a equipe de manutenção, engenharia e tudo mais. E uma das partes mais emocionantes é que nesse voo, o Charlie Duke, né? O que foi o Capcom do Neil Armstrong, que foi o cara que ficava no rádio com o Neil Armstrong na primeira missão dos Estados Unidos da Lua. Ele chegou no rádio, vocês viram na transmissão, e a gente não sabia, era surpresa. A gente tinha almoçado com ele um dia antes, o Charlie Duke, e quando eu vi o Charlie, eu fiquei estático, assim, eu não sei nem que pergunta que eu faço pra esse cara. Eu falei, como que é na Lua, né? Assim, você fica muito, muito emocionado. E a gente fala assim, pede pra ele entrar no rádio na hora, vai ser mó legal e tudo mais. E aí ele disse, não, acho que não vai dar. E aí na hora que a gente tava saindo, o Charlie, a nossa Capcom, a Laura, chega e falou assim, gente, a gente tem uma surpresa pra vocês hoje aqui. Aí a gente tem que entender, aí entra o Charlie no rádio e fala assim, gente, 53 anos depois da missão Apollo, eu tô aqui pra desejar uma boa viagem pra você. Cara, na hora, vai sair o vídeo, vou mandar pra todo mundo. Na hora eu comecei a chorar, cara. Assim, foi muito emocionante isso. Porque E pro pessoal entender, só tem 4 astronautas vivos que pisaram na Lua. Então Charlie um dos Duke pisou na 4 Lua. foi justamente o cara que foi responsável de missão pelo voo dele. Olha que legal. Porra, ele deu um relógio pra gente, assinou minha caixa do relógio. Nossa, assim, cara, surreal, assim, surreal. Parece filme até agora, assim, sabe? Ele te deu um ômega. Ele deu um relógio ômega. dos astronautas. O relógio dos astronautas. Muito legal, gravado com o meu nome.
E isso foi muito especial, assim, muito especial mesmo, assim, essa conexão e os conselhos, né? Eu perguntei assim, qual que é o principal conselho que você dá quando a gente estiver lá? Olha pra janela, só isso, ponto. Legal, né? Assim, tão simples e tão, né, tão profundo. Vocês né? escutam lá o countdown pra ignição dos foguetes e tal? Sim, e em frente ao nosso assento tem uma telinha, como se fosse um tablet, um mini tablet, que tem algumas informações. Você tem altitude, força G, velocidade, o que mais que tem? E tem também algumas informações de voo. Assim, agora vai começar, o motor vai acionar, Max Q. O que é isso? É um momento de pressão Max Q máxima. é a maior pressão aerodinâmica que o foguete está subindo. Então, quando ele está subindo aqui na atmosfera, vai ter um ponto que ele vai sofrer a maior pressão da atmosfera nele, que é o momento mais crítico da missão. Depois que passou disso, aí acabou. Aí é tranquilo, certeza que vai dar só... tudo certo. Isso eu imagino que seja um momento que ele tá viajando mais rápido. É na hora que ele... pouquinho depois que ele fica supersônico. Ele fica supersônico e aí ele passa pelo Max Q. É tipo com 2.000 km por hora, mais ou menos. Ele chega a 3.500. Então, mais ou menos na metade. Mais ou menos. Tá. Assim. Mas aí, nessa parte, ele ainda tá sofrendo bastante com a pressão atmosférica e tal. Isso. Porque ele não tá autossuficiente. Ele não tá autossuficiente e tá muito rápido. Então é um momento em que as estruturas são mais abaladas. Exato. E se ele passa o Max Q, aí você fala assim, beleza, vai dar tudo certo. E nessa trajetória, a gente vai celebrando cada passo. Então, nessa telinha, fica a contagem regressiva desde menos 40 pra gente. Então, a gente é obrigado a ficar olhando pra essa contagem em todo lugar que a gente vai, entendeu? E aí, assim, depois de até 3 minutos e meio, você pode desistir. Porra, desistir, meu irmão? Você pode desistir. E aí... Passou pela tua cabeça? Não. Nem fudendo. Imagina eu saio ali. Você é o cara mais peidão da história do aeroespacial. Peidão histórico mesmo, cara. Você tá doido. Eu ia... E você carregou a bandeira do Brasil lá dentro? Como é que foi? Eu carreguei um cartão porque a gente não pode carregar coisas grandes. E eu não tinha uma bandeira pequena o suficiente, né? Claro. E aí tava na bag, tanto é que quando eu saio, eu tiro a bandeira, né? Cartão? É tipo um cartão com a bandeira, como se fosse um cartão de bandeira. Tipo a sua badge. Tá. Entendeu? Tipo o pet, exatamente. Porque você tem que carregar coisas pequenas. Fala o que você levou lá pro espaço. No dia, só pra fazer, a aposta é que ele tava levando pãozinho de queijo mineiro. Ou o famoso doce de leite de Viçosa, né? Que é o maior doce de leite do mundo, né? Com certeza. Melhor do mundo. Então o pessoal na live lá ficava postando. Será que tá levando docinho de leite de Viçosa? Pãozinho de queijo. Eu tentei levar pão de queijo, só que... Imagina, você leva do Brasil, que lá não tem, né? É difícil de achar. Aí você tem um dia de voo, mais 4 dias lá, o pão de queijo já tava fedendo um tanto que os caras... Não, você é doido? Perecível. Aí eu levei o docinho de leite mesmo. Pra lembrar a Minas. Mas não foi de Viçosa, não. Não foi de Viçosa. Você levou um doce de leite mesmo? Levei um docinho. Caralho. Assim, você tem que levar coisas que significam pra você, né? Então... E que caibam no bolso, não é? Assim, são duas coisas. Você tem uma bag que você pode carregar coisas que vão num compartimento que você não tem acesso durante o voo. E você tem coisas que você pode levar miúdas no bolso, entendeu? A bag, por exemplo, é coisas que, sei lá, você pode fazer uma medalha, várias medalhas, e é um peso morto, mas você fala assim, ó, quando chegar no Brasil eu vou poder dar para as pessoas queridas, ó, foi pro espaço. Assim, depende do significado que você tem nessa bag. O pessoal levou muita coisa na bag. Assim, Você pode levar seu livro. Você pode levar seu livro. Os astronautas russos levam pins, né? Então eles têm muitos pins, eu não tenho nenhum aqui. Mas sabe aquele pin que nem tem em lanchonetes? Eles levam vários, assim, um saco de pins. E aí depois eles distribuem. Esse pin foi pro espaço. Foi pro espaço. Voltou, tá aqui. O presente é uma lembrança. É fácil de carregar, leve, cabe bastante. Você faz uma moral aí mas pros familiares. É muito pessoal o significado da bag. Eu não quis levar muita coisa. Porque se eu levasse muita coisa, é aquele famoso... Quando tudo é importante, nada é importante. Né? Então eu levei coisas realmente que significavam para mim. Né? Eu levei uma Bíblia, que eu leio, assim, para mim é o manual da minha vida. Eu levei a bandeira do Brasil, lógico, né? Levei uma bandeira.
Camisa do Cruzeiro. Levei a camisa do Cruzeiro. Porque, assim, é legal falar da camisa do Cruzeiro. Eu nem tava falando antes disso. Eu não tava pilhando a galera. Porque eu não queria desviar o foco. Né? Eu falei com você, né, Marcos? Eu falei, não vou falar de time aqui. A galera descobriu que eu era cruzeirense. Mas eu não ia falar. Mas por que eu levei a camisa do Cruzeiro? Porque a camisa do Cruzeiro, pra mim, é a minha memória pai e filho, cara. Né? Assim, eu fui pro estádio com meu pai há 2 meses atrás. E depois de 2 anos de pandemia, aquilo ali pra mim, eu volto lá na minha infância. Então o Cruzeiro pra mim é um legado. O Cruzeiro pra mim não é só o melhor time do Brasil, entendeu? Tá um pouquinho mais ou menos agora. Mas tá subindo, nem vai precisar de foguete pra subir. A audiência caiu agora. Só falar de Flamengo que volta. Mas é esse legado pra mim, né? Então, assim, o Cruzeiro faz parte da minha história do início ao fim, né? Então, pera, foi uma bandeira do Brasil, uma Bíblia e uma camisa do Cruzeiro. Não, aí eu levei algumas fotos também da minha família. Levei algumas coisas que eu já fiz, assim, com os amigos. Eu fui num evento de homens, chama Legendários, que é uma trilha 3 dias com os caras na montanha. Foi uma das experiências também mais loucas que eu fui, assim, sem celular e tudo mais. E aí eu levei, assim, coisas que realmente impactaram a minha vida em alguns momentos, entendeu? Podia levar, tipo, 2 quilos, era alguma coisa Eram assim? 3 quilos. 3 quilos. Mas eu usei 30% da minha bag, que eu realmente levei coisas relevantes. Eu levei a foto da Nicolinha, eu te falei. A Nicolinha é uma gêniazinha que a gente tem de 9 anos aqui no Brasil. Astrônoma amadora, quer construir foguete. E ela, pra mim, foi o símbolo do que pode ser o Brasil, né? Que vai ser, né? Espero que seja também. Nicolinha é demais, mesmo. A Nicolinha é top. Conheço a Nicolinha. Beijo, Nicolinha. Chama a Nicolinha depois. Quero saber. Ela tem 9 anos e ela tá imersa nesse mundo de astronomia. Não joga um Roblox, um Minecraft. Não, ela caça asteroide. Caça asteroide. Tá certo. Ela já deu um nome pra vários, pelo Já visto. deu. É mesmo? Ela é considerada aí pra astrônoma. 9 anos? 9 anos. 9 anos. Ela participou ano passado de um negócio que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez. Foi muito legal, cara. Eles pegaram os dados da NASA, um software da NASA, e jogaram nas escolas aqui do Brasil e tudo, o pessoal sair caçando asteroide. E ela descobriu lá vários, uns 9 e tal, entendeu? Ela é muito gente boa. Salve pra Nicolinha. Muito atuante. Salve, Nicolinha. Beijo, Nicolinha. Muito atuante. Ela é muito legal. Ela deve estar assistindo. Ela deve estar assistindo. Ela é legal, comenta em tudo, né? Bacana demais. E ela, assim, eu descobri ela, não conhecia antes também, e foi super legal porque levar a foto dela, eu acho que ela representa essa criançada, porque pra mim era uma coisa que era impossível. Eu acho assim, as crianças hoje que estão acompanhando, que estão ouvindo, que vão ouvir, pô, pelo menos ela sabe que alguém foi, assim, né? Mais próximo, alguém normal. Eu sou totalmente normal. Né? Eu não sou gênio igual os caras aqui da mesa, entendeu? Eu sou um cara que representa uma esperança de sonho para as pessoas. Não, pô, mas é por isso que a mesa tá dividida assim, entendeu? Da metade da metade pra lá. Tá. Cara, mas tá bom. Teve tudo isso aí na bolsa. No teu bolso, o que tinha? Aí no meu bolso, eu tinha uma foto com minha esposa. Eu tinha um card do Brasil, né? Um cartão com a bandeira do Brasil. Tinha um cartão Te Amo Pai, um Te Amo Mãe. E tinha quando eu vi assim, vi que a Terra não era plana, aí eu tirei, a Terra não é plana. Tomara que eles mostrem na imagem. Depois ele me mandou uma mensagem no WhatsApp assim: Palhares, o que eu faço aqui? Porque tem um monte de hater em cima de mim. O que eu faço com os caras? Os caras são doidos, rapaz. Os caras Eu falei, nossa, eu achei que era brincadeira. Ah, não, cara. Não acredito. Eu achei que era brincadeira. Caralho. Eu achei que era brincadeira, mas não. Porque, porra, assim, a janela tinha uma lente olho de peixe. Não, Tinha um holograma, né? Ia se levar ele. Existem- Cara, Na verdade, ele não foi o Era uma tela de LED. Existem camadas de negacionismo. A primeira é o seguinte: eu não levei o celular, tinha 10 minutos, né? E todo mundo, por que você não levou o celular? Porque eu não quis levar o celular e a gente nem falou sobre levar o celular. Essa é a resposta. Poderia ter levado o celular. Cara, não sei. Eu acho que não poderia por direito de imagem. Assim, suposição. Tá. Tô errado? Eu acho que não Tem, pode. tem 6 câmeras Tem lá. 6 câmeras Por que eu 10 deles, minutos ficar fazendo selfie? Eu acho que a gente tem que parar de. É pra se concentrar pra na se- experiência. Não, como o lance dos caras é apostar na experiência. Exatamente. Igual ele falou, desde sempre, né? Aproveite e tal. Eu nem poderia levar.
E qual que é o outro nível? Então, esse é um... Mas eles não te deram as imagens até agora, né? Não, eles estão trabalhando porque... Essa pergunta é legal, porque assim, eles não filtram o que a gente vai levar. O único... Assim, eles filtraram que eu tava com um bolo de NFTs pra jogar pra cima, porque era o que significava muito pra mim, né? Assim, foi o que me levou. Só que eles não deixaram eu levar 100% das NFTs com medo de pegar no olho. Foi a única restrição. Eles não leram o que eu tava levando. Então, imagina assim, se eu mandar uma mensagem meio estranha ali em cima. Então, os caras têm que dar uma tratada nessa filtrada no que a galera leva. Eles não Chupa galo. É, exatamente. Meu, o cara tá no espaço, vê um negócio assim, pum, fica com o olho, né? Não perde a visão da Terra. Não, minutos poderosos ali. Vale falar também que uma coisa que o pessoal critica aí na live lá, o pessoal fica, mas cadê a imagem dos caras lá dentro? Eu falando desde o início, eles não mostram a imagem ao vivo deles dentro da cápsula. Eles mostram o lançamento e é tudo imagem do foguete e depois da cápsula voltando e do foguete voltando. Não tem imagem deles lá dentro. Aí no mesmo dia, no final da tarde, eles soltam um teaserzinho, né? Que foi o quê? Uns 30 segundos, né? Isso. Que é onde você viu a cambalhota dele. Justa cambalhota. Justa cambalhota do entretenimento do caseiro. Isso. E aí eles soltam aquilo lá. E aí depois, com o tempo, eles vão soltando outros pedaços. Porque aí é o direito deles mesmo, a imagem deles, entendeu? Então eles que vão tratar. Eles vão usar isso lá. Ou o próprio pessoal da cripto lá que você fez deve ter direito a usar também para alguma coisa. Eles vão mandar pra gente na íntegra isso. Eles ficaram de mandar nessa semana ou no início da próxima semana. Mas isso é legal porque a gente não conversou sobre celular, cara. Assim, isso aí a gente estava muito focado na foto que os nossos olhos tirariam. É muito rápido. Eu não vi o tempo que eu queria. Então é muito rápido. Quanto tempo é? Vamos lá. Cara, não, pera aí. Antes de quanto tempo? Como é que foi a sensação quando bateu falta 10 segundos? Então, a gente já não podia desistir. A gente vê a plataforma recolhendo, você fica realmente sem nada ali, só com o cordão umbilical do foguete. E aí vai batendo adrenalina. Quando começou a contagem de 10, a gente começou a gritar lá dentro. Depois a galera vai ver no vídeo. A gente grita lá dentro. E quando sai, saiu, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu achei que seria muito mais rápido a saída, mas eu acho que o tanque estava muito pesado. E aí, à medida que ele vai queimando, né, o combustível e tornando mais rarefeito o ar, ele vai ganhando muita velocidade na trajetória. Isso aí. Então, ele do max Q até a velocidade máxima é tipo, você sai de 1.000 e poucos quilômetros para 3.500 em menos de um minuto. É um negócio muito surreal, assim, entendeu? Então, nessa hora da contagem regressiva, fica uma... Eu não tava com medo medo de morrer, medo letal, não era isso. Mas era muito mais uma adrenalina de como que seria na prática essa experiência, sabe? Como que é andar de foguete? Eu nunca tinha andado de foguete, né? Então... E é exatamente isso que eu quero saber, Vitão. Como é que é andar de foguete? Cara, é muito legal, assim. Eu tô doido pra ir de novo. Mas deixa o palhares. E aí eu vou... Participa do concurso, não. Chega. Já foi. Mas foi uma parada... A sensação é de ficar afundado na cadeira? Como é que é? Então, até tipo 700 km por hora, mais ou menos, que tá ali nos primeiros 30 segundos, mais ou menos, chutando aqui uma razão. É muito... assim, é como se estivesse andando de avião. Não é tão diferente. Mas só que dos 700, depois, você vai... A força G vai aumentando. Chega até 3 vezes, né? Você sentir seu peso 3 vezes. Ouvido em top? Em top, mas a gente tava também com um protetor auricular, porque o ruído é muito alto. É legal falar isso. Quando ligam os motores, acende o pavio, que eles falam, né? Light scandal. O barulho é muito alto. E aí a gente tava com um protetor, né? Auricular para ruído e tudo mais. E aí... em top, e a sensação que eu tive é que parecia que tinha alguém, porque a força G estava bem centrada aqui, ó, no peito. Então parecia que tinha alguém que estava me esmagando aos poucos. E vai apertando, e vai subindo mais rápido, você vai vendo a velocidade aumentar. Eu nunca tinha chegado perto dessa velocidade. E aí, de repente, chega no momento que desligam os motores. E aí dá uma sensação, um mini pânico, assim, porque... Poxa, né? A gente sabia que ia acontecer, mas fica um silêncio e eles falam, aguardar agora a separação, né? E aí a separação, né, bicho, é um coice que dá, assim, que acho que ela ejeta ainda mais, dá uma porrada, que o foguete está aqui na trajetória, ela sai. E no que ela sai, foi um tranco mais pesado, assim. E aí, nessa sensação que você tá sendo pressionado e um ruído altíssimo, de repente você tá sem
ruído nenhum, barulho nenhum, silêncio quase absoluto e em 0G. Então você sai de 3 para 0. E você... Cara, eu nunca tinha feito os treinamentos, né? Então... E até quem já tinha feito o simulador falou que é totalmente diferente. Isso eu achei legal dos outros pilotos, né? Falando. E foi uma sensação que realmente eu tava saindo do meu corpo, porque você não sente sua massa. Você não sente nada. E você perde a referência, fica confuso. Meu cérebro demorou uns 30 segundos para entender o que estava acontecendo. Porque eu tava meio que sendo... Né, eu apoiava, você não flutua, você vai tocando e você vai movendo, né? Então a instrução é para que você não pressione com a mão, você vai dando toques, né? Você já está em microgravidade. Você está em microgravidade. Então você tem que ir com o dedinho ali devagar, porque senão acontece o que não aconteceu comigo na cambalhota. Eu dei a cambalhota, já pisei no chão, já fui para cima já. É muito louco. E pro seu cérebro entender isso, demora um pouquinho, né? E você perde um pouco dessa referência do que é cima e embaixo, a não ser a referência visual. Você vê a terra embaixo, você vê seu assento embaixo. E então, assim, foi muito diferente de tudo. Eu achei que seria tipo uma piscina. Mas a piscina você tem um empuxo ainda, né? Você tem pressão atmosférica, você tem uma série de variáveis. Lá não, cara. Lá você simplesmente, se você deixar isso aqui, ele fica parado onde você deixou. É muito louco. Muito louco. Quanto tempo leva do foguete do zero, da contagem regressiva 0, até desconectar a cápsula? Uns 3 a 4 minutos. 3 minutos e meio. Muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Caralho! O voo todo até voltar é 12 minutos, 11, 12 Sério? minutos. É. 100 km você já está no espaço, o carro leva 1 hora aí para fazer uma viagem assim, a 3.500 por hora é minutos. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Aí lá em microgravidade ficou 3 minutos que tu falou? 3 minutos e meio, não sei, por aí. Mas, e aí depois tem a descida, né? Então, só Você que... foi ousado para dar cambalhota, então, né? O pessoal falou de fazer essas falaram, coisas? você não pode, cuidado com os movimentos, cuidado com o pé, cuidado com o cabelo. Tanto é que o Vitor teve que prender o cabelo dele. A Kátia tinha o cabelo menor, não teve problema. Mas eles falaram assim, você pode aproveitar desde que você tenha espaço. Então, é bom senso, né? Na hora que eu dei a cambalhota, não tinha ninguém na minha frente, só tinha eu e a câmera lá. Então, nas simulações que a gente faz em microgravidade, eles sempre falam, ó, cuidado para não dar um coice no rosto da pessoa próxima, porque são acidentes que podem acontecer, né? Sim. Ô, Palhares, essa parte aí acho que é tu que vai manjar mais. Nessa... Como é que é uma simulação de microgravidade? Onde é que se dá essa simulação? É alugado um avião, né? Então... Come-to vomit. Tem aviões nos Estados o lance Unidos. da parábola. Isso. Esses aviões já são preparados, adaptados, inclusive, para voar em microgravidade, até porque o sistema de injeção de combustível tem que ser diferenciado e tal. Eles cercam todas as janelas com almofadas e tudo mais, praticamente tiram todos os assentos para ficar livre. Você tem mais espaço, tem um espaço amplo. E as pessoas elas ficam deitadas aguardando as parábolas. Então, quando o avião desenvolve a primeira parábola, né, quando ele está no ápice da parábola, aí tem exatamente essa sensação que o Victor viveu, né, de microgravidade. Então, de repente, o corpo começa a flutuar, meio parece mágica, né? Houdini, né, uma coisa assim. De repente, você começa pelo pé, que é a parte mais leve, e o corpo todo sobe. E quando você vê, você está flutuando, parado. E aí você encosta nas paredes, né, nas estruturas. Quanto tempo fica mais ou menos? Atualmente são 12 parábolas, cada parábola é 12 segundos. É muito rápido, né? É muito rápido as parábolas. Então acho que foi essa diferença que o pessoal sentiu, que foi um pouco mais demorado. E o avião também tem os vários níveis, né? Sim, Fala o pessoal, tem o primeiro que é... Primeiro você faz a sensação de gravidade lunar, né? Que é um terço. Um terço, isso. Né? Depois a gravidade marciana, que é um legal. sexto. Aí depois vai para microgravidade. Então, primeiro você começa para ir se adaptando. Eles pedem para fazer exercícios assim de você ficar se equilibrando como se fosse aquele, como é que é o nome? Abdominal. Aliás, não é abdominal. Flexão de flexão. Uma flexão só com os dedos, para mostrar que você está começando a adquirir superpoderes, né? Digamos assim, você já consegue fazer flexão só com os dedos. Que legal. Aí depois, conforme vai melhorando... Aí, peraí. Aí o avião sobe, daí ele começa a descer. O que ele faz são as curvas, né? Os ângulos das curvas. Então, ele vai acentuando
essas curvas e vai melhorando esse efeito. Ah, de tá. Ele não fica físico. subindo e descendo. Não, ele fica desenvolvendo ondas no ar. Então, basicamente, Então ele fica subindo e descendo. né? Você Só passou que aí mal? Aí a primeira, ele vai assim, ó. A não primeira, passei. pessoal, primeiro gravidade da Lua, que é 30% da tá. Então ele vai, essa curva que ele vai fazer para o mergulho é um nível. Depois, gravidade de Marte, é um outro nível. Aí começa as microgravidades. Aí Ele começa a bicando. fazer. Então, eu imagino que seja assim. Eu imagino, você vai saber dizer melhor. Ele sobe, aí ele começa, pá, aí tu tem lá um terço, Isso. certo? Quando você tá lá no topo da curva, nessa curva que é uma curva bem longa com o avião. Aí você tem uns 12 a 15 segundos no máximo em que você fica flutuando. E aí quando ele começa a subir, tu descer, pá, quando você começa a descer, você vai que nem uma batata no chão. E Mas por aí é isso que é tudo tudo almofadado, almofadado e tudo mais. Tá. E aí, quando ele vai desenvolver uma nova curva, então ele tem esse movimento de eixo aqui ascendente, aí você tem a gravidade negativa. Pressionando. você fica mais Que aí pesado. Você fica mais pesado que legal. a sensação que ele teve quando o foguete está decolando. Aham. E aí é extremamente desconfortável. Você não passou mal, mas o pessoal passou? Tem gente que passa 5% das pessoas. Quantas passam. pessoas? Geralmente leva 12, 24, 36 pessoas. Legal. Caralho, todo mundo lá no avião lá. Todo mundo. Eles separam 12 em cada área do avião. Então 12 numa ponta, 12 no meio, 12 na outra. Entendi. E aí todo mundo de meia, sem sapato, nada, né? Com uniforme, né? Um uniforme igual esse aqui. E aí desenvolve, é muito divertido. Eu considero extremamente divertido. Ele já tá rindo aqui, mas Bora, Sérgio, O bora. conceito de diversão. Tu não toparia um bagulho desse, não? pra Sérgio? mim, Vamos, Sérgio, vamos junto. pra mim é um fetiche maravilhoso. Eu fico lá. embaixo Eu ali tô transmitindo. adorando. É um masoquismo maravilhoso. Então tem gente que passa mal. Tem Mas gente que passa mal. essa brincadeira, por assim dizer, dá pra eu, por exemplo, ter essa Claro, experiência? Claro. Quanto que tá o Comet Vomit? Hoje, $10 mil. Tá. Essa experiência. E é uma simulação que praticamente todos os astronautas passam por esse treino, Entendi. essa simulação. E é aberto para pessoas também, civis, qualquer pessoa. Igão, mas NFT é mais barato que $10 mil. Só que aí tem que contar com a sorte, né? Aí é foda. Mas, pô, tá. Aí chegou lá em cima lá, tá, solta. Aí os caras falam o quê? Solta aí o cinto. pá. Você tem alerta... Irmão, solta rapidão o cinto aí. Fudeu, não vai dar tempo de ver nada. Você tem alertas luminosos, são 6 ícones. Igual o avião, quando você tem que atar o cinto, né? E aí são 2 principais, o de atar e desatar o cinto de segurança, e a posição de subida e descida, que você tem que estar em posição. E aí, os outros 4, eles só vão acontecer em cenários de emergência. Então, graças a Deus que eu não vi nenhum desses Entendi. 4, né? Bom, né, cara? Que é fogo, máscara, sair da cápsula e tudo mais. Sair da cápsula? Por exemplo, quando se, tá se, na- se ejetou, hipotético, antes do lançamento. Ah, tá. Assim, estamos na Terra ainda. Estamos na Terra. Tá. Aí abriram-se os paraquedas e aí a cápsula caiu, entre aspas, em algum lugar não programado e tudo mais. Pode ser que você tenha que sair da cápsula. Tá, Quando tiver em terra, você não pode sair lá de cima, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Mas não dá para abrir a porta por dentro. Dá pra Dá pra abrir. abrir? Tem o treinamento de como abrir a porta. Todo mundo tem que que abrir legal. a porta. Existem 2 modos de você abrir a porta também. Se não funcionar a alavanca, você vai ter outro Não, outro tem que, modo. tem que ser fácil. Porque é o problema da Apollo tá 1, certo. né? A Apollo 1 que não, o pessoal tem incendiou. como abrir a dentro. porta. É que eu imaginei que era automatizado também. Tipo, os caras viram que deu ruim ali já. Ah, mas tem que Resolve. ter. Pode até ter esse, mas tem que ter um manual também, né? Porque vai que dá merda nesse. Tem um dos cenários que é legal, é assim, por exemplo, se tiver... A gente está na base de lançamento. E aí deu algum problema que dá pra gente sair, e a torre de controle que analisa isso, a gente tem que abrir a porta, e aí a gente tem que ver primeiro se a plataforma tá lá, pra você não pular e cair lá embaixo, né? Tem esse cenário, Claro. entendeu? E aí você sai e vai pro abrigo. Então existem vários cenários assim, possíveis, é interessante. Aí acendeu a luzinha lá de pode soltar o cinto. Aí, Isso. paf, todo mundo solta. Todo mundo solta. Começa a dar cambalhota. Cambalhota. A gente fez uma foto primeiro. Depois o Vitor e o Hamish, eles são amigos. O Vitor do mar e o Hamish do avião. Aí eles fizeram a mesma foto do Jeff e Mark Bezos, que é High Mom, um de cabeça para baixo e outro normal.
cada um fez uma coisa, a gente... o Evan também levou umas bolinhas, e eu tinha uma bolinha do Brasil, assim, que eu joguei, e a gente, né, testando a bolinha, a balinha e tal, aquilo que a gente sempre quis fazer, né? E depois, Caralho, assim, a gente gastou um minuto. Se tu tá com uma bola dessa com força nessa condição, ela vai sair um tiro. Exatamente. Né? Por isso que, né, eles falam, só assim. solta, né? É interessante você dizer que eles não olham o que as pessoas estão levando. Não. Pô, você leva um negócio, uma bala, que faz que nem o Elon Musk lá, que mandou testar lá no Cybertruck, aquela bola de chumbo lá que quebrou a janela do Cybertruck. Cybertruck. Né? Lembra? Eles fazem uma... Que ele quebrou a que janela. legal. Isso. Falei, meu, tem que olhar o que tem. Legal. Eles fazem inspeção visual, eles não veem o conteúdo do que você tá levando. Se você tá levando um cartão, né? Se tá escrito qualquer coisa ali, o cara tá cagando e andando. Exatamente. Entendi. Legal. Então, é nesse sentido. Agora, em relação à segurança, isso aí eles preocupam sim. Mas aí a gente ficou... Então, a gente gastou, pegando aí o 100% do tempo, um terço... fazendo coisas coletivas, né? Tipo assim, uma foto, né? Mostrando alguma coisa e 2 minutos olhando a janela. Cada um foi pra janela ali e a gente ficou tentando olhar o máximo e tirar aquela foto visual ali do Você que viu a gente viu. o sol no escuro? Não vi, não consegui ver. Eu consegui ver ele rápido, não é assim, porque é legal dizer também que o foguete ele sobe em espiral. Porque o sol muito forte, ele pode atrapalhar, por exemplo, se ele ficar focado no Igor, atrapalha muito a experiência do Igor. Então ele vai virando justamente pra Todo mundo tem a mesma condição, né? Exatamente. Então, em dado momento também, a cápsula tá numa trajetória que pode ser que eu tava embaixo e não vi e tudo mais. Quando eu tava lá em cima, eu vi rápido, assim, como se fosse uma estrela mesmo, né? Mas eu não consegui... Qual que era a cor? É mais esbranquiçado, né? É um branco, assim, não é amarelo. Amarelo não é, né? Amarelo é na refração da luz, né? Do oxigênio e tudo mais. Mas é branco, né? Acho que você que falou que na estratosfera você vê ele meio esverdeado, né? Você vê os raios em volta, assim. É como se fosse um estrelão. É Verde branco. esverdeado. Branco e aí com alguns reluzes, assim, verdes, assim. Muito doido. É que pelo cockpit do caça é legal porque é inteiro. Você vê pra cima também, né? No caso deles, eles só tem janelas laterais. Então, dependendo da posição do sol ali... A gente tinha que fazer assim pra ver mais coisas, né? Ver o quê? Ver tudo preto. Você vê tudo preto, né, em cima. Você vê a camada azul de oxigênio, né? Que é a atmosfera. E isso me chamou muita atenção, que a camada azul é muito pequenininha. Que é assim, onde que existe a maior concentração de oxigênio. Cara, isso me deu uma sensação de assim... Meu, é um filete, nós né? Que vamos tá respirar essa parada e vai acabar a qualquer momento, entendeu? Foi tipo isso. Eu falei, meu, vai acabar isso. A gente vai respirar, vai nascer mais gente e tal. Eu fiquei uma pira muito doida lá. E porque você saiu de manhã, né? Isso. E qual que é a sensação de ficar preto, assim? Então, é muito rápido. É muito rápido. Pela aquela questão do Max Q, que de repente... Ele aquela acelerada. Dá aquela acelerada. E ele fica muito rápido. Então, assim, você tá olhando ali, você vai vendo escurecendo, mas de repente fica preto. Eu não sei se tem alguma... deve ser uma coisa, né? Eu não sei se tem alguma relação com a altitude da linha de Kármán, mas realmente quando você chega no apogeu, fica escuro. A única luminosidade que, como eu falei, é da Terra refletindo. Então isso é muito legal. Agora, a parada da atmosfera, da camada de oxigênio me chamou muita atenção, que é realmente parece uma casquinha de ovo, assim, no horizonte. Bem fininho. Então, isso... Maneiro, parece meio... É muito louco, porque a gente olha pra cima assim... Esse fininho aí. Aqui, ó. Vou focar aqui, essa pessoal. parada fininha aí. Essa fininha. Essa fininha aqui. Então, tu viu isso daí? Aqui você tava com altitude, Aí Marcão? eu tava a 62 mil pés. 62. Isso dá uns 22 quilômetros. 22 quilômetros. Então aqui você vê ela ainda um pouco maior. Quando você tá um pouco mais em cima, você vê a parada, assim, muito sensível, né? Então, aí, ó. Depois eu quero um, hein, Marcão? Esse é seu. Yes! Eu prometi na live, não prometi. Eu já tenho, ele me deu, pô. Show de bola, pô, lê demais. E aí, então, assim, isso me chamou muita atenção. E ver também um pouco, porque assim, a gente imagina a curvatura da Terra, a gente vê horizontal, mas a altitude que eu tava, você consegue ver ela meio que no sentido longitudinal também. Tipo, ela caindo pra frente. Entendeu? Mas assim... Mostrando que é curva mesmo. Exatamente.
E isso foi legal, mas assim, acho que era meio óbvio, né? Não vou bater na tecla que foi uma descoberta que, pô, você já foi comprovado há vários anos, né? A curvatura. Não, que é redonda, né? Ou, enfim, não vamos queimar. Você olhou da janela antes do foguete estar nessa posição? Olhei, porque o assento, ele é feito, deixa eu puxar o microfone, ele é feito pra você ficar aqui, ó. Tu tá sempre A janelona tá aqui do seu lado, aqui, ó. Ela é bem... A cadeirinha tá aqui, a janelona tá aqui, ó. Janela gigante. Então não tem como você não... Entendi. É colada no corpo, praticamente. Jean, acho que tem uns vídeos, se você depois conseguir lançar, da própria Blue Origin que mostra isso dentro, que não sei se o pessoal, pra ver, pode ser legal. Mas é isso, então assim, você consegue ver tudo, assim, durante o trajeto. E é legal também, quando, né, depois aí, assim... Nós temos 30 segundos depois para voltar para o cinto de segurança, ainda a gente está em 0G. Aí faz o quê? Toca um negócio? Aí toca um alerta sonoro e tem também fica piscando o íconezinho do cinto de segurança. Nessa, a gente tem 30 segundos, existe uma manobra que a gente treina para abraçar o cinto, girar, tudo certinho. E aí, 30 segundos é mais que suficiente. E existem os cenários. Beleza, não consegui colocar um, não tem problema. A força G vai te manter ele bonitinho. Não consegui colocar dois, não consegui colocar nenhum. Beleza, você vai, segura ali que vai. Olha lá, olha o tamanho da janela. Tô vendo onde fica a cadeira. Tá, pô, dá pra tu ver pra caralho. Tá, demais. Olha o tamanho dessa janela. Nossa senhora, cara, deve ser muito maneiro isso daí, cara. Muito É legal. a maior janela que já foi pro espaço aí. Esse aí foi a tripulação, acho que 19. A NS-19. E esse Olha lá, negócio a telinha lá, tá vendo? É verdade, uma telinha ali, Isso. parece um tablet Tá mesmo. com um 3 ali. O que Um que é 3, que é o assento o número 3. do assento seria, né? Aí fica com o nome em cima, E esse negócio no meio é só mesmo pra apoiar, pra apoiar. né? E eu acho que as bags vão aí dentro. Né? Tá, entendi. Tipo, Não é a compartimento estrutura de que amortece na hora da descida? Tem um Também. motor que Tem, fica... tem um motor, mas eu acho que é meio compartilhado, entendeu? Para as bags irem. Mas aí quando você... Existe até o cenário de você não conseguir voltar pro seu assento. Se você não voltar, existe uma posição que você deita no chão. Realmente, porque Isso daí... Isso aí é uma anterior a dele. Tá, peraí, então isso daí é valendo, isso é pra valer. Exatamente isso aí, ó. Entendi. Todo mundo tentando voar. Procura... Todo mundo tentando né, o seu. Tentando NS21, acostumar, né? Todo mundo tentando acostumar. É O difícil. começo é se tentar se acostumar com essa ausência. Aí depois... Mas isso bom que o pira. cérebro, o quê? 30 segundos você... Foi uns 30 segundos assim pra entender. Mas mesmo assim, alguns movimentos. Olha lá, o cara deu cambalhota também. Deu tá vendo? cambalhota verdade, também. ó. Mas ele deu uma cambalhota ali como? Circense, né? Foi um Segurando, twist escarpado. Esse é a nossa. Ali a Kátia mexicana. Ali eu saindo do assento. E aí... Caraca, ela tá em choque ali também, ó. Olha o cabelo. Começa a cambalhota. flutuar. Olha lá, cambalhota aí, porra. Olha lá, eu escorrego. Demais, cara. Caralho, que maneiro, cara. Esse que é o Vitor Vescovo. Olha ali atrás ali um bagulhinho só... Olha lá, a NFT aí. Olha lá, legal demais. Olha lá. As bolinhas flutuando lá atrás. Isso. Caralho, muito foda. Tá demais. Olha lá, preto lá atrás, tá vendo? Quando você olha. E rolou alguma experiência extra física, alguma coisa mais? Parecia um ET. Não. Me perguntaram isso. Pô, se os caras chegam a 100 km, eles chegam aqui também, né? Não viu nada, não, Viu né? um ET? Não. Não, isso é Só- tudo fraude. É mais fácil você ver lá em Varginha, em Minas, do que no espaço, eu acho. Entendi. Caralho, aí tem você tem 30 segundos pra voltar. Tempo de sobra, como você Sempre falou. sobra. Todo mundo pôs o cinto certinho, não teve nenhum problema. E aí, qual que é o movimento? O que a cápsula faz pra tá na hora de voltar? Ela tá numa parábola exatamente assim, ó. Então ela não chega a ficar de cabeça para baixo, não chega a rotacionar. Então ela segue o movimento e basicamente Naturalmente ela cai. Um voo parabólico. é um voo parabólico e ela volta como se fosse uma bala pra onde ela saiu. Então, aí que vem a parte, acho que talvez mais emocionante, assim, que é uma queda livre de
40, 50 mil metros, né? Mais ou menos. Acho que até por abriu aí. o paraquedas. Então, imagina um elevador do Hop Hari que tem 50 mil metros de altura, a 2.000 km por hora. É uma parada surreal, difícil de explicar, assim, entendeu? É muito, muito rápido. A força G, né, pegando, igual a gente falou, 5 vezes agora a gravidade, né? A sua massa ali que você sente. E Ela cai de ponta, de cabeça pra baixo. não, ela cai assim, na mesma orientação. A gente tá, né, normal aqui, entendeu? De ponta seria ao contrário, né? Então ela cai assim, basicamente. Então essa assim. força G que tu sente, na verdade, ela fica no cinto. Ela fica em cima de você. Pressionando aqui, né? o peito aqui, ó. pressionando o peito. Que ele tá meio deitado assim, né? Mas assim, ela cai... Vamos lá, ó. Foi a minha dúvida também. Vamos lá. Você tá... Ela cai assim. Tá vendo aqui, ó? Cai assim. Isso, Tu cai tá assim. deitado aqui. Isso. Se você tá caindo e você tá deitado aqui, a lógica burra do Igor diz que era... E a inércia também, que você devia ser... Tá ligado? A sensação devia ser de ser jogado pra cima, portanto, a pressão ficar no cinto. Não é assim? Não, vai ter a pressão do cinto, mas é porque o problema, cara, é que é muito rápido. É uma queda livre muito rápida e muito longa, entendeu? Então é isso que dá o... O movimento é esse aqui, ó. Ele solta, a cápsula sobe, esse aqui desce, aí a cápsula continua o movimento suborbital até cair e pousar. aqui amortece, né? Tem Tem um motor que liga antes e liga pum. antes, parece, né? O pessoal vê as cenas, parece Acho que Parece bateu com parece que é uma bateu, porrada, né? não é? Mas não colidiu, não. Ele dá aquela freada. Ele desloca o ar ali, que é o deserto, então desloca naturalmente a poeira também do deserto. Aí eu acho que a nave da Virgin... Vou puxar a sardinha. Puxa aí, velho. A nave da Virgin é mais bacana. Não pelo acho, tô seguinte- brincando. É pelo seguinte, porque ela voa assim e depois lá em cima ela faz isso aqui, ó. Ela dá um... Dá um twist. Ela dá um looping Dá uma ali. pirueta, Um twist carpado. E ela, como ela tem janelas no teto, então você vê de todos os ângulos. Legal. Então, inclusive o sol, dá pra ver. Não é só a linha do horizonte. Você consegue ver em cima, embaixo, os lados. E o legal também é que ela leva câmeras fora da espaçonave. Caralho, que maneiro. Então ela consegue filmar as pessoas, assim, consegue mostrar a janela, as pessoas lá Que legal. do lado de dentro. Acho que essa que é o legal, dá uma fotografia bem interessante da espaçonave Que legal. e do planeta. No caso, a Blue Origin ela só utiliza câmeras internas, então... Tem uma a externa também. A externa é de terra, né? Exatamente. Então, e geralmente tem uma câmera aqui que filma, né? mostrando o booster. Mostrando o booster. Mas o legal da Virgin é que ela tem como ela tem asa, então ela tem uma câmera que filma Da asa filmando a galera lá dentro. Tipo um Flight Simulator, né? Que você consegue ver aquela... Aí é mais, digamos, mais completo. Por que ela tem asa? Porque ela é um avião. Ela não é uma... Essa é até a grande discussão que tem, né? A briga dos bilionários aí Sim, é justamente essa, né? Que a da Blue Origin é um foguete. No caso da Virgin, não é um foguete. Entendeu? É um mini ônibus espacial. É um pequeno avião que vai acoplado a outro avião. Então ela solta, ele sobe igual o avião, e aí lá em cima ela sobe de um jeito. E aí ela faz esse movimento assim, ó, que é a tecnologia que os caras desenvolveram, que é a, como chama? Feather, né? Não dá stall, que engraçado, Feather, né? que Ele ela conseguiu faz subir. ela faz esse movimento e depois ela volta e pousa igual um avião. Entendi. Então, Parece alguma coisa destruída também nesse processo. Tipo, eu imagino que nessa hora aí do foguete, caralho, quando desacopla lá, alguma coisa vai pro caralho, né? Vai? Nada. Aqui mesmo? no caso da Blue Origin, o foguete volta, pousa. O booster que levou ele volta e pousa bonitinho. É o foguete E a que tem ré, né? Entendi. É o foguete que tem ré. Acho que é Aliás, o o da Blue Origin é um dos quinto pousos voo. mais bonitos que tem. Porque ele tem uma tecnologia que o cara tá fazendo para ir para a Lua, que antes dele pousar, segundos antes, ele paira. Ele dá uma pairada, assim, tipo, para escolher qual que é o melhor lugar para depois pousar. Porque ele quer usar isso aí para pousar na Lua. Ô, Marcos, mas qual que é a altitude da Virgin? 84, 80 e O pouco. último voo foi 89,9. 89, E agora eles colocaram em serviço a espaçonave para aumentar a altitude para passar a Pra linha de passar a carga. carga. Então, quando você for, provavelmente já vai... Provavelmente. Já Já vai vão passar. ter resolvido essa questão. Vai começar no primeiro trimestre do ano que vem.
A ideia é fazer 3 voos por mês. Ah, então foi bom esperar o seu pela Virgin, pelo menos Só que nesse a Virgin sentido. tem um problema, cara. Você vai no avião, numa boa. Aí, de repente, aonde ele tá, isso vai na asa de um avião grande, né? Da mothership lá, né? Da nave mãe. E aí, o aviãozinho onde estão os astronautas, ele é liberado, ele cai. Ele cai, literalmente, é uma queda livre mesmo. Até ligar o motor e aí dar um impulso para ir para cima. O problema é essa queda livre, cara. Deve ser gostosinha. Você olha a cara do Branson, pra você olha só a cara do Branson, o dono da dono do empresa. negócio. Quando você olha a cara dele, cara, você fala, eu não vou nisso aí nem a pau. Mas o bacana é a emoção, pô. Bacana, é com emoção, é verdade. É o release, como que eles falam? Release. Aí solta da asa, ele dá uma queda livre até o motor ligar e aí ir embora. E o negócio é o seguinte, você experimenta em poucos segundos, né? Sim, não chega a 5 segundos. Uma queda livre e depois um baita de um soco, porque é o motor ligando. É basicamente a espaçonave vai de 400, 500 km horários até os 3.500, 4.000 em apenas 8 segundos. É muito rápido. Então, é muito rápido. Mais rápido que a nave da Blue Origin. É muito rápido. É um tiro mesmo. Porque aí ela tem motor. Porque aí o avião. Esse avião onde tem ele vai motor. estar tem um motorzão. Ela turbinou um motor ali, né? Um motor, digamos, um motor híbrido até, que é um negócio super moderno. Mas o tempo pra chegar na experiência final da Virgin é semelhante ao da Blue Origin? É mais rápido para chegar. É? Mas E Força G, como que é? 6. 6? Caramba. Então é com mais emoção. Subindo ou descendo? Subindo. Quando ela faz a curva. A deve volta ser dele é uma mais coisa. tranquila, porque ele volta como um avião. Como avião, né? Então ele vai voltar fazendo as O curvas e complicado tal. do seu é a volta. A volta. O meu não é a subida, é diferente. o Porque foda tem dele é o a ângulo subida. de subir. O seu não, o seu sobe reto. Mas uma dúvida, a Virgin vai continuar nesse modelo ou você acha que eles vão partir para uma linha de foguete também? Não, a ideia é seguir nessa linha, porque a linha Como um ônibus espacial mesmo. é como um ônibus espacial. É praticamente o renascimento dos ônibus espaciais. Mas a diferença do ônibus espacial é que ele tem o booster também para alavancar a saída, né? Ele, no caso, é avião mesmo, né? Aí no Não, caso. mas ele tem os dois. A Virgin tem os dois. O avião leva até 80 mil nave-mãe. pés, né? A nave mãe. A nave mãe. E depois solta, aí ela tem um motorzão e o motor da Spaceship é muito legal, cara, porque é um motor híbrido, né? Isso. É uma tecnologia toda Sólido diferente. e líquido, Mas é aí que dá esse soco violento do cara, entendeu? Agora a volta dele é tranquilona. A volta dele, ele volta igual um aviãozão lá, É quase planando. como uma asa delta, É. assim. Ele faz um voo Com piloto, tal, né? bem leve, Tem desce- piloto. pousa igual em qualquer aeroporto. É mesmo? Não precisa de um espaço-porto, na verdade, né? Tá ali de enfeite, na verdade. Porque ele pode decolar e pousar como um avião comum. Essa que é a grande diferença. Então a volta vai ser tranquila dele. A ida que vai ser foda. Aí- Cara, Cabe quantos é cara? puxado. Cabe quantos cara? São 8 no total, né? É. 2 tripulantes, 6 passageiros. E a último voo foi só com 6, né? 2 pilotos. Tava o Richard Branson mais 3 astronautas. Isso. Mas o interessante é que a carga dele é a maior de todas as espaçonaves do mercado, é 8. Tá. Da SpaceX chega a 7 no 7, máximo, né? né? A 7. SpaceX Da tá Virgin nessa também? Galactic. Então a gente vai ter Blue Origin, Virgin e A SpaceX. SpaceX é outro nível, cara. É. A Aí SpaceX vai aí mais ela, não alto. faz, aí ela faz. Aí o lance. Porque esses voos deles são voos que a gente chama suborbitais. Eles não entram em órbita da Terra. Eles chegam no espaço e voltam. Ou seja, passam a linha lá dos 100 km e voltam. A SpaceX, não. O lance da SpaceX é orbital. Então você entra dentro da cápsula da Dragon, o foguete lança você e você dá voltas ao redor da Terra e daqui 2, 3 dias você pousa. Que é o que foi a missão lá Inspiration 4, por exemplo. Os caras ficaram 3 dias. Aí é um outro nível, mas aí também o precinho Muito mais louco. é 20 né? milhões de dólares cada assento, né? Olha, eu vi 50 milhões, hein? Ainda mais? Não, é porque era Mas 100 era eles 100 já estão milhões fazendo tudo, né? viagens de civis já? Ou porque... Fez a Inspiration 4, foi só civil. Tanto que foi até o cara lá Então já tá valendo essa porra, já é uma Se realidade. você tiver grana, cara, tá. A Axion. Já. A Axion Space Axion, comprou também. A Axion Porra. Space foi só civil Aí, também. Deve ser brother do Elon Musk. Eu escrevia o Wikipedia da página Turismo Espacial, né?
me expulsaram do Wikipédia, perdeu todas as atualizações. Mas lá consta que o primeiro turista espacial foi um americano chamado Dennis Tito. No que eu tinha escrito, tem um japonês que tinha ido antes ainda, em 1990, que é o Toyohiro Akiyama, que era um jornalista da TV japonesa, voou em 1990, foi para o espaço com os russos. Agora está desatualizado, a Wikipédia está desatualizada. Me expulsaram lá, não sei porquê, até hoje eu não entendi. Se eu te perguntar por quê, tu não sabe. Você não falou que a Terra é plana, não, né? Ideologias, aí não sei, né? O pessoal... Tu falou que a Terra é plana? Não, pelo contrário, eu coloco todos os documentos lá, eu colocava lá, mas um dia me cancelaram lá dentro do Wikipédia, um tal de Yandaz aí, ó. Se alguém puder cancelar o Yandaz, cancela esse cara pra eu voltar. Pra tu ser esse cara me cancelou. E eu atualizava algumas páginas, né? Inclusive a do Marcos Pontes. Aí eu falei pro Marcos Pontes, eu falei, ó, eu fui cancelado aqui, agora vê se você consegue arrumar tua página aí. Aí ele foi arrumar, aí o cara foi lá e desarrumou, tirou todas as alterações que ele tinha feito, né? Aí ele falou, escuta, eu sou o dono do verbete aqui, né? Eu sou o Marcos Pontes, você quer dizer que sabe mais que eu? Aí o cara cancelou o Marcos Pontes também. Eu falei, pô, mentira. Esse cara tipo um esse cara Alexandre do de Moraes PlayStation ali aí, do Wikipédia. Como é que é o nome dele? Yandaz. Não, do japonês? O Toyohiro Akiyama. Ele voou em 1990. Depois dele ainda teve um senador americano que foi pro espaço e depois foi o Dennis Tito. Entendi. Então a matéria tá bem errada lá. Agora, o do Elon Musk é isso aí. Ele faz já viagem civil. Agora, esse ano vai fazer mais outras. Mas aí o dele é entrar em órbita. Vai ficar 3 dias em órbita, tal, entendeu? 4 dias. Ou ir para a estação espacial. Deve ser muito 3 legal. dias, malandro. Aquela missão Inspiration 4. Tem até, para quem nunca viu aí, o seriado na Netflix. Aí conta toda a missão. Que foi um bilionário lá. A gente teve só uma até agora. Só uma. Tá. Só que já vai ter a próxima agora. Mas essa é a Inspiration 4, 3 deram errado. Né? Não, Inspiration 4 porque são inspiração 4 pessoas. Ah, tá. É o bilionário. Não, e agora vai ser mais legal ainda. Esse ano a gente tem a Polaris, né? E também do Elon Musk, da SpaceX. E vai ter a próxima do Getter lá, né? Que é o bilionário lá que comprou a Inspiration 4, que vai sair da cápsula. Eles estão fazendo o airlock. Eita! Eles vão fazer um airlock, o cara vai sair com o... Então você vai ter a experiência de sair da Dragon e voltar para dentro dela. Isso vai ser um negócio muito foda. E a Blue Origin tá fazendo um negócio muito legal, que chama Orbital Reef. Você viu? Eles estão criando uma espécie de porto no espaço. Então são habitats infláveis, em parceria com um outro bilionário também, dono de vários hotéis lá em Las Vegas. Então eles estão criando hotéis no espaço. O Orbital Reef é uma nova estação espacial que deve surgir. Para civil, para turismo espacial. Turismo espacial. Isso aí só tá inflável, Marcos? É inflável. Ele vai todo enrugadinho dentro da espaçonave. Aí quando chega lá no espaço, começa a abrir assim como se fosse inflar mesmo uma bexiga, né? Já fizeram um teste desse aí na Estação Espacial Internacional, da Bigelow, que é uma empresa. Que é o dono. O Bigelow, né? Que o lance dele é fazer isso. Ele leva o módulo assim, chega lá no espaço, ele infla. Tu sabe qual que é... Vocês sabem qual que é a tecnologia para essa porra acontecer? O que acontece? Qual que é o material que faz isso inflar? Não. O material do material dele lá, né? Deve ser. A gente não sabe. Não, assim, qual que é o composto ali direitinho é o segredo dele, né? Tá. Não, o que eu quero dizer é qual que é... Tá bom. É uma mistura de nylon com teflon, de várias camadas. Mas qual que é a propriedade física que faz essa porra inflar? Porque ninguém tá soprando nada, né? Não, mas aí ele se acopla a algum módulo, por exemplo, da estação espacial. Tem um módulo, no caso. Tem um compressor, o negócio. E aí entra o oxigênio lá, ele vai abrindo sozinho. Vai abrindo. Não é assim rápido, assim, ele vai abrindo devagarzinho. Tá. E é interessante que ele... Olha só o que o cara já fez, hein, o Bigelow. Que é esse bilionário que tá o cara dos criando hotéis. junto com a Blue Origin. Que é o cara dos hotéis. Dos hotéis. E ele já colocou uma máquina de cassino... O cara tá metendo hotel no espaço, irmão. Ele já colocou uma máquina de bingo
dentro da Orbital Reef, porque as bolas mas já ficam jogou um flutuando. carro, foda-se. Né? E ele quer criar uma Caralho, que loteria legal, espacial. Olha só, uma loteria espacial. Então a bola entra sozinha ali num casulo, opa, deu um número. Aí as bolas estão flutuando, entrou sozinha num outro buraquinho, outro número. Então ele já tá querendo criar até uma loteria espacial. Que isso, vou ganhar esse negócio. Velho. Os cagão tu é, né? Caraca, que Legal loucura. demais. Nó, muito legal. Porra, então assim, a gente... Existe alguma perspectiva, será, desse tipo de turismo ficar menos absurdamente caro? Ou sempre vai ser muito caro, não tem jeito? Cara, é aquela história que a gente fala sempre, né, cara? É igual a aviação era no começo, né? A aviação no começo só voava que a gente tinha muita grana, né? Que a gente tinha muita grana. Então, a ideia dos 3 bilionários, né? Que é o Branson, o Bezos e o Musk, nesse momento, ou instituições, como foi a dele, ou um outro bilionário, como é o cara do Guerra lá, né, que comprou também a cápsula, esses caras irem fazendo voos, e à medida que for fazendo voo, aí o preço vai caindo, que é a mesma coisa do avião, né? O avião no começo era pouquíssima gente que voava. E aí, lá na frente, eles falam para chegar a custar o preço de uma primeira classe, né? Cara, sério? Olha, seria muito sabe, foda. se Será a que a gente vive pra isso? Acho que vive. Com a certeza. tecnologia ela é exponencial, né? Pensa no celular, no início no smartphone. Caralho, agora eu quero me cuidar. Agora eu quero viver mais, chegar nos 80. Isso aí, ué. Aí, quem sabe quando eu tiver com 80. Antes, cara. Isso aí vai ser muito... De agora pra frente aqui, vai ser muito rápido isso, entendeu? Muito rápido. Porque mesmo. você acha que as etapas mais difíceis já foram vencidas? A barreira tecnológica que tinha para fazer tudo isso, eles já praticamente venceram, e agora mesmo o lance é esse. Então, esse negócio que o Bezos faz, mesmo não podendo vender passagem, mas fazendo concurso, abrindo lá pela negócio de caridade dele e tal, isso aí é muito bom. Porque vai o pessoal voando, então ele voa. Ele já foi NS-21, foi a quinta, né? A quinta. Quinto voo. O quinto voo já com tripulação, cara. Ou seja, Por que o 21 é o quinto? Por que Não, é o porque quinto, você o conta cinco? desde a primeira que voou sem ninguém. Só de teste, que nem ele falou das redundâncias, que eles testam a ejeção da cápsula, foram 3 voos só para só pra mostrar testar. que funciona. E o legal disso tudo também é que o custo, né, o foguete retornável, Pois é, né? ele torna o custo muito mais baixo, o custo por quilo transportado. Tem um documentário da SpaceX também no Netflix que é legal, que mostra esse gráfico. Né, assim, o indicador, custo por quilo transportado. Então, essa tecnologia, antes do foguete sendo desperdiçado, era dinheiro rasgado. Hoje não é mais, né? Então, Uma garrafinha dessa, há 10 anos atrás, para levar para o espaço, custava $30 mil. Hoje custa 1/10 disso, $3 mil. E a tendência é cair cada vez mais. Quanto mais puder reaproveitar a mesma espaçonave para fazer o voo, vai diminuindo. Sim. Então, por exemplo, a espaçonave dele pode ir umas 10 vezes para o espaço. Então já cai 10% o custo da e eles estão desenvolvendo outras para ainda ter uma vida útil maior, né? Eu acho que ela dura mais 10 voos, se eu não me engano, ainda. E da Virgin também dura assim 10 voos? Mais A de 10. Virgin deve durar mais muito ainda, porque mais. o dela é um avião, cara. Muito mais. Ela é preparada para fazer até 4 voos por dia, se quiser. Porra! Igual Vai chegar avião. um momento, cara, que... Cara, isso me dá esperança de um dia fazer uma desse daí. Não, Mas mas vai dar- Porque qual que é a ideia desses caras aí todos? É que vai chegar um momento... Por exemplo, ele voou na Blue Origin, foi só aquele dia tal. Agora, sei lá, daqui uns 2, 3, 4 meses vai ter um outro voo. Mas vai chegar num dia que vai ter, tipo, 2 voos da Blue Origin, 2 da Virgin, mais um da SpaceX. Isso aí vai ser normal daqui a pouco. Você cara. pensa que 1 ano, 2 anos atrás a gente não falava disso. Agora Verdade. já se fala disso, né? Então isso já é um salto enorme já. Né? Ó, basicamente, a Blue Origin começou em julho do ano passado. Julho do ano passado com o Bezos. Já fez 5 voos, né? Exatamente. Sério? Em um ano, 5 Um voos? ano, 5 Isso. voos. E assim, conversando com eles, eles querem encurtar, ter uma periodicidade maior ainda, entendeu? Então, Praticamente legal. eles estão realmente na fase de aprendizado e agora vai escalonar. A gente está tendo 15 voos, mais ou menos, para o espaço por mês, né? E se você pegar 10 anos atrás, era 2. Então, veja, já estamos em 15. A tendência é ir acelerando cada vez mais. Quem estamos em 15?
15 inclui todo mundo. Tá. Inclui a Cara, Boeing. a SpaceX esse ano são 60 lançamentos durante o ano. 60. Só esse final de semana vai ter lançamento. Sexta, sábado e domingo. Só essa semana. 3 lançamentos. Cara, isso aí a gente não via antes, entendeu? Hoje, quem for aí pra Orlando qualquer dia e qualquer semana do ano e lá visitar a Disney, quase certeza você vai pegar um lançamento da SpaceX, cara. É praticamente certo que vai pegar um lançamento. Porque tá tendo 1 ou 2 por semana. Então tá um negócio assim, a gente chama de cadência de lançamento. Tá uma cadência muito maior. Tá no auge, entendeu? né? Tá no auge. Tá no auge. E o Starlink, eles querem pôr 20 Vocês nem mil. sabem qual é o auge, porra. Ah, não, é verdade. A gente tá no auge de hoje. De hoje, né? Amanhã pode ser diferente. Mas só Starlink são 20 mil satélites que eles querem pôr no projeto todo. Isso. 20 mil satélites. Imagina, por isso que eu falo, vai É isso que a faltar SpaceX astronauta. fica mandando, assim, esses lançamentos aí, é tudo pra mandar Tudo pra Starlink. mandar. Amanhã é Starlink, sábado é um outro satélite, domingo acho que é Starlink de novo. E agora a SpaceX recebeu a autorização da FAA para voar o Starship, que é o foguetão. Aí perguntaram assim, quando que voa? Quando que voa? Aí o Elon Musk essa semana já Mês falou que vem, né? que o mês que vem já voa, já tem um segundo voo para agosto e dali para frente é um por mês, cara. Não, ó, eu gosto muito do Elon Musk, mas isso é mentira. porque assim, ele é mentiroso quanto mais. Cara, ele é inclusive. marqueteiro, é diferente de ser mentiroso. Não, é quase a mesma coisa, Sérgio. É pra ninguém tirar a atenção da empresa dele. Todo mundo fica ali, ó. É o Pô, o cara pescado. tava falando que não sei, ele falou um número absurdo de quando a gente iria pra Marte. Ele fala 2029, cara, mas... É um absurdo isso, né? Eu acho um absurdo, mas ele pode falar. Pô, se você acha um absurdo, porra, eu acho 2 absurdos, tá ligado? Porra. Não, mas tá acelerando muito, É o né? pescador do espaço, né? Pelo amor de Deus, O cara cara, conta a pô. história de pescador lá em cima, né? Mete uns caô aqui. Quando a gente tava conversando com o Miguel, ele falando dos bagulho do Neuralink lá, e tu fica, caralho, filha da puta, mentiroso. Caralho. Mas assim, eu gosto pra caralho dele. Tudo isso daí que tá. Todas essas iniciativas da SpaceX, Tesla, etc. Assim, eu acho muito do caralho. Muito do caralho. E esse lance de ir pro espaço, cara, eu não sei. Eu não sei nem se as pessoas sonham com isso. Assim, tirando uns malucos que nem o Marco. Olha os malucos aqui, ó. O que eu trouxe isso aqui? O que é isso aí? Mostra aí pra galera. Isso aqui é um livro de Júlio Verne. É escrito Da Terra à Lua. O cara escreveu isso em 1862. Essa aí é uma edição de 1929. Putz, Mas cara, o cara, eu em nem 1800 roupa pra segurar esse livro. 100 anos antes do homem ir pra Lua, já tinha um cara escrevendo histórias de que o homem chegaria na Lua. Legal. Então veja... Não conseguiu até esse onde- livro. Vixe, aí você me pegou agora. É? Não lembro, não. Mas esse daí eu comprei no eBay. No eBay tem... É mesmo? Você acha uns livros bacanas aí. Tem um sebo, né? O eBay é um sebo sebo gigantesco, gigante, né? Aliás, esse livro aí, quando eu comprei, eu falei assim, ó, com certeza o cara que me vendeu não sabia. Veio com um cartãozinho do Júlio Verne nesse É livro. mesmo? Caramba. Caraca. Veio assinado, o Júlio Verne, assim, era uma cópia para um editor, que ele tava eu mandando... vi que no começo aqui tem uma dedicatória que não dá pra entender nada. Não, mas então, esse aí foi um presente que ele deu pro editor, então tem um texto aí do editor. Né? Porra, aí, muito foda, hein? Mas foi interessante que esse cartãozinho, né, aquele presente que você falou, opa, eu comprei um bolo e veio uma cerejona aqui, né? Foda, pior que ele é bonitão, É. né? Isso aqui tá marcado porque tu tá lendo? Não, tá marcado, você pode abrir a página e mostra como é que ele imaginava o foguete naquela época. Então, veja que ele já tinha um formato de foguete. Em 1860, o cara já imaginava o foguete como ele é Sem hoje. existir Parece foguete. Starship ali ainda, né? Olha só, Muito parecido com o Starship. tá vendo? Olha só como foi visionário, né? Júlio Verne, o pai da ficção literária, né? Maneiro. Então, e é interessante só a parte dentro da espaçonave aí, tem umas galinhas aí, umas coisas que não existia, né? Comida que nem a gente come hoje, né? Um franguinho assim, um filezinho. Você vai levar a galinha. O cara leva a galinha. E lá no espaço você mata ela aqui, ó. Toma o sangue. Exatamente. Os caras ficam levando. Aqui é como seria dentro daquela Dentro cápsula. da cápsula. Entendi, tem o Coringa dentro da cápsula. Não, o cara tá flutuando aí. Não, é o Coringa. O Coringa.
Ó, tá vendo? Tá vendo? O Coringa. Parece o Einstein, eu acho, o cara aí, não sei. Na época não existia barrinha de cereal pros caras levar, né? Tipo, Não existia nada disso. Ia ter um dia a mais de treinamento. Como matar seu alimento. muito mais fácil, tá então, doido. Os não caras tinha- tudo com roupa de, porra, de aristocrata. Naquela época não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Então o cara levava o bicho vivo mesmo ainda. Né? Mas o foguete, ele imaginou O foguete foi certinho. direitinho, né, cara? Pra você ver como o cara era visionário mesmo. Mas nós só vai acompanhar, cara. Isso aí vai ser um salto muito rápido mesmo. Porque a tecnologia, o pessoal venceu e agora a questão é esse custo aí. Mas aí esse custo tem um monte de gente que vai voar para isso aí caindo, entendeu? Então logo esse preço aí cai. Será que vocês enxergam a possibilidade de surgirem novos players nesse mercado? Sim, com certeza. Sim. com certeza. Bom, quanto mais players, melhor. Muito melhor. Né? Conforme vai barateando, vai melhorando materiais, vai se aprimorando combustíveis e tudo mais, vai se tornando acessível. É mais ou menos que nem a Coca-Cola quando criou a embalagem PET, né? Super barateou o custo, né? E aí você conseguiu popularizar a Coca-Cola no mundo. Então, com foguete é mais ou menos a situação paralela, tudo vai ser segue por a aí. mesma- Se a você mesma conseguir lógica, né? descobrir, né? Aquela ideia. A própria CSA, que é a agência que mandou, eles têm, assim, o foco dos caras é começar com alguma coisa, mas eles querem continuar desenvolvendo, por exemplo. E fomentando através Eles de... desenvolvem coisas? Não, eles querem desenvolver. Tá. Existe, é parte do escopo do projeto. Então isso é importante porque os caras já estão pegando uma tecnologia de financiamento de criptomoedas, que é uma coisa totalmente nova para a maioria das pessoas, para fomentar e gerar o mercado. Então é mais uma alternativa, né? Uhum. Então quanto Fazer mais grana. empresas surgirem, isso é extremamente positivo. É igual a concorrência que a gente tem no voo comercial e, né, enfim. Isso só para lembrar uma coisa, cara, que a gente só tá falando dos Estados Unidos, tem a China. Entendeu? Que a China, ela é muito desenvolvida nisso. Tem milhares de empresas, na verdade, lá na China. É já o segundo país que mais lança Milhares de foguetes hoje é a empresas, China. milhares de empresas ligadas ao setor espacial, tem milhares, e tem muitas que vão apostar no turismo espacial. Então, isso que eu ia te perguntar, porque assim, Tem muitas. falando de turismo espacial, hoje a gente só fala dos Estados Unidos. Hoje sim. Tá. Então É, a China com os ainda não russos, tá né, brincando também. dessa brincadeira ainda. A China ainda tá. Ainda não, de turismo ainda não. Tem a Soyuz russa, que levou os primeiros, basicamente. Tá um pouco parado, né? Porque agora competindo com a SpaceX. ficou Aí é muito difícil. caro, porque aí 80 milhões, né? Agora ficou bem difícil. A SpaceX conseguiu realmente deslanchar. O assento na nave russa, a nave russa podia ir de turista espacial. Tanto que foram alguns, né? Sim, foram uns 10. né? Só que era 80 milhões de dólares. Então é um outro patamar. Outro patamar. Mas foram os primeiros. Foram os primeiros. Então é natural que seja caro pra caralho. Isso, é. Sim, sim. E falando em primeiros, né? Ah. Eu trouxe aqui dessa vez, né? Que eu gosto sempre de falar, aproveitando o mineiro aqui, né? Da Gema. Esse aqui é um quadro que eu tenho lá na agência, que mostra os primeiros ensaios de Santos Dumont em dirigíveis, né? Porque Santos Posso Dumont... pegar? Claro. Segura por baixo aqui, porque é vidro. Não confio muito nessa moldura aí. Não, eu também não. Ainda mais essas paradas assim muito valiosas. Eu vou com todo o cuidado do mundo. Então, e aí, tem uma sacada nesse quadro, né? Eu coloquei um jornal do Santos Dumont nas tentativas, em que no verso mostra ele dando uma colisão com um edifício. É um acidente no famoso dirigível, dele, né? E do outro lado, isso mostrando que para você chegar lá tem que ter muita persistência, Sim. né? Assim como Isso o aqui é Elon uma Musk. ilustração de algo que rolou. Então são dois jornais, eu fiz uma pasta, um sanduíche aí. Falar pro Então, pessoal, lembrar pro pessoal uma coisa importante, cara. O Santos Dumont era o bilionário da época. Era cara. o Elon Musk da Era época. o Elon Musk da época, entendeu? Tanto que ele era amigo de quem? Cartier, desses O caras próprio foda. Júlio Verne. Do próprio Júlio Verne. E quando ele desenvolveu, quando ele criou Pô, o esse avião cara do e carro tudo, aqui, ó, tá cagando e andando pra ele. Olha lá. Tá passando um bagulho totalmente. Esse é o jornal, exatamente, é o jornal original da época de quando Santos Dumont decolou com 14 bis, que foi o primeiro voo público assistido no mundo. Então, eu mostro sempre para as pessoas, né, que olha, antes do acerto,
existem bateu vários com a cara. erros, né? Então o Santos Dumont colidiu com o balão número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5, até conseguir acertar um Até dirigível. fazer com que ele seja dirigível mesmo, né? Exatamente, né? Que ele foi o primeiro a adaptar, né, um motor a explosão num dirigível e criou a navegação aérea. A partir de que ele criou a navegação aérea, ele abriu um campo vastíssimo para outras pessoas copiarem a ideia, desenvolverem, melhorarem, e daí ele partiu para o avião. Bom, mas é que assim, nessa mesa aqui, tirando o Marcos, todo mundo sabe que quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Tô brincando. Cutucou o Marcos agora. Tô brincando. Não, Tô brincando. é o mineiro. O mineiro é mais especial, com certeza. Não, o Marcos já demonstrou por A mais B. Ele ia me mandar um 14 bis pra eu levar pro espaço, só que Não foi deu tempo. Pô. rápido demais. Foi muito rápido. Como é que vocês entraram em contato? Ficou sabendo que ele ia e correu atrás? Como é que é? Foi quando eu sou muito antenado nessa área de turismo espacial. Quando eu fiquei sabendo que o Victor ia, ele tava com 900 seguidores, né? Eu falei, pô, Eu não usava cara, Instagram. em um mês já me ultrapassou, já tá mais com... Tá quanto agora? uns 30 Mais de e poucos, 30 mil. Eu falei, pô, preciso conversar com esse cara. E aí foi interessante porque naquela época você tinha falado, eu vou levar um pão de queijo. Eu falei, acho que não vai dar certo essa ideia ainda. Eu levei, mas não pro espaço. O doce de leite foi. E é até interessante a gente abrir um pouco que é bem saudável essa discussão de turismo espacial, né? O que é um turista espacial, né? Por definição, é a pessoa que vai ao espaço por lazer, né? Não vai numa missão, não é cientista. Então... Pode ser um bundão que nem eu. Por exemplo... Pode ser um bundão que nem eu? Pode ser qualquer pessoa. Pode, Pode ser qualquer pessoa. A ideia é Que seja consiga qualquer subir a pessoa. escada. Tem que lembrar da escada lá. Lembra dos novos... Então leva um Lance, negocinho. Tá louco. Então, tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic são espaçonaves desenvolvidas focadas no turismo espacial, ou seja, acessibilidade, democratizar para que... Tanto a Blue Origin já demonstrou que levou a pessoa mais nova, com 18 anos, e a pessoa mais velha, com 90 anos. Porra. Ambas subiram ao espaço sem nenhuma ocorrência. Né? Exatamente. Então, a Virgin e a Blue Origin utilizam dispositivos confortáveis, janelas amplas e tudo mais, visando o conforto das pessoas, mas são espaçonaves que podem ser utilizadas para missões também. Sim. Então, é interessante porque a imprensa ainda não se atualizou. Nós ainda estamos com esse pacote de dizer que todo mundo que vai na espaçonave civil é turista espacial, mas já tem astronautas comerciais. São pessoas que estão trabalhando em empresas. Eu, por exemplo, trabalho na Virgin. Eu fiz algumas simulações, treinamentos operacionais, né? E por vender, eu sou um vendedor de viagem espacial, né? Então, para mim, esse mecanismo ele vai me ajudar a me ambientalizar e entender mais do que eu vendo. Ou seja, não deixa de ser um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, então eu misturo as duas coisas. Eu sou um futuro turista espacial, porque até agora não sou nada. Um futuro turista espacial, mas também um astronauta comercial, que é o cara que trabalha na atividade. E vão precisar muitos astronautas comerciais. Então, para todo mundo que tem o interesse de ser astronauta comercial, é um mercado que está engatinhando ainda. Né? O Victor veio do 5º voo. 5º voo é nada. A gente espera que tenha mais de 1000 voos acontecendo. E vai ter, né? Então, eu acho interessante, né, colocar isso, porque imagina só, por exemplo, o Victor Vescovo, aquele cara que escalou o Everest e foi até o fundo do mar, tal, ou um grande cientista, ou que nem no caso da Virgin, vão majores da Força Aérea Italiana dentro da Virgin. Eles não são turistas espaciais, eles estão utilizando um equipamento de turista espacial, mas eles estão indo lá para fazer como se fosse um treinamento de batismo. Então, como um mergulhador, né, que tem toda a aula prática e teórica, e às vezes numa piscina, ele faz o batismo no mar. Então, vai poder ser, inclusive, um formador de astronautas. Inclusive é considerado astronauta, porque você sai da linha que divide, né? Exatamente. Eu ganhei minha badge de astronauta. Isso, é isso que eu ia perguntar. Eu acho que é legal separar, né? Assim, a gente tem
tem que dar honra a quem merece honra. Os caras que estão ali em missões científicas, os caras estão desenvolvendo coisas muito maiores, né? Mas, de fato, é considerado também astronauta. Isso é muito legal, né? Assim, então, acho que dá oportunidade, de fato, a gente que não tinha oportunidade, que nem eu. Isso é, sim, sensacional.